Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h03. CBN João Pessoa. Apresentação, Carla Visani. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 7 de maio de 2024, dia de combate à asma, de prevenção da alergia, da luta contra a endometriose, dia do oftalmologista. Um abraço aí para todos os oftalmologistas, obrigada aí pela missão de vocês, em especial para o Dr. Oswaldo Travassos, que é nosso amigo e profissional reconhecido dentro e fora do Brasil. Essa terça também é dia do silêncio, uma forma de chamar a atenção para os perigos da poluição sonora. Fizeram até piada aqui na redação, dizendo que não ia ter programa porque é o dia do silêncio, mas podem ficar tranquilos porque está garantido, o programa está firme e forte, cheio de notícias, de informações para você também na manhã desta terça-feira, dia do silêncio. Eu sou Carla Visani, estou chegando com as notícias da nossa região aqui na CBN. Te convido para passar as próximas 3 horas com a gente no Radinho Raiz ou também com imagens, você escolhe na internet, no site cbnparaíba.com.br. Te convido a participar pelo WhatsApp 98132 4088 e agora vamos saber o que é notícia nesta manhã. A greve na UFPB e no IFPB. Herbert Araújo traz as atualizações. Oi, Herbert, bom dia. Olá, Carla, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente fala justamente sobre esses movimentos grevistas, né? Aqueles já deflagrados, alguns com indicativo de greve e outros ainda que envolvem o atendimento à população. É o caso da greve dos servidores da EBSER, né, que são os trabalhadores do hospital universitário. Como é que fica esse atendimento? Daqui a pouco a gente volta com essas informações. Combinado. Nas notícias policiais, os julgamentos de 2 casos importantes aqui do estado têm data marcada e um idoso foi preso suspeito de agredir uma criança com uma foice. A situação nos mercados públicos de João Pessoa, você frequenta mercado? Tem esse hábito? Se frequenta, como é que está a infraestrutura por lá? Conta pra gente no 981324088 que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. João Paulo Medeiros chega daqui a pouquinho com os destaques da política. E aí tem Dia das Mães chegando também e a maioria dos paraibanos tem intenção de presentear na data. Os presentes mais procurados são aqueles de sempre, roupa, eletroeletrônicos, mas nós fomos atrás de pessoas que quiseram fazer diferente esse ano. Espera aí para conferir, quem sabe não te dá uma ideia, hein? 9h06, nas colunas do dia, Mercado em Movimento com Lauriston Pinheiro e tem recadinho de Iverson Iório, vamos ouvir. Olá pessoal, hoje na coluna Cultura Digital nós vamos falar sobre o projeto de lei assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que dá à controladora chinesa do TikTok, a ByteDance, 270 dias para vender o aplicativo no país. Falamos mais sobre esse assunto já na coluna Cultura Digital. O CBN João Pessoa está no ar, participe pelo WhatsApp 98132 4088. Já estou recebendo participações por aqui no nosso WhatsApp. O Wagner Garcia já atendeu a nossa convocação sobre a situação nos mercados. Ele disse que no Mercado Central as frutas e verduras subiram de preço, está na bronca aqui. Está dando nota 3 para o mercado. Como é que está a infraestrutura lá, seu Wagner? Fora os preços, né? Mas como é que está a estrutura? A gente vai falar sobre estrutura de mercados hoje no programa. Irene também por aqui, desejando bom dia, mandando beijinhos. Bom dia, Irene. Bom ter você aqui conosco. Uma ótima terça para você. E aí eu tenho também... Deixa eu conseguir o nome. Achei aqui, ó. Jandi Selma também está por aqui dando bom dia, marcando presença nesse comecinho do CBN João Pessoa, que está no ar. Giro de notícias.
Seguem em greve os servidores das universidades federais aqui no estado. Os profissionais da saúde que fazem parte do Hospital Universitário Lauro Vanderlei também anunciaram greve na última semana. Os servidores querem melhores condições de trabalho e reajuste salarial. Herbert Araújo conversou com representantes das categorias e traz as informações atualizadas agora para a gente. Oi, Herbert, bom dia. Bom dia, Carla. Foi na última quinta-feira, né, que os servidores do Hospital Universitário da UFPB entraram em greve, mas não todos eles. A gente conversou com o gerente de atenção à saúde do HU, Dr. José Emar, e ele falou sobre quem está em greve e como é que estão os atendimentos, né, os serviços prestados pelo hospital. No hospital universitário nós temos tantos que são vinculados à universidade, no regime jurídico único, como temos também os seletistas, são vinculados à EBSEC, Empresa Nacional Brasileira de Serviços Hospitalares. Esses decretaram greve no dia 2 passado, e essa greve ela tem uma adesão que é muito variável a cada dia. Considerando, por exemplo, sexta-feira, os ambulatórios funcionaram praticamente a totalidade, apenas o ambulatório de oftalmologia não funcionou. Ontem, na segunda-feira, tivemos em torno de 80% dos ambulatórios funcionando com normalidade. Oftalmologia, odontologia tiveram fechadas, alguns profissionais que aderiram, sejam médicos, sejam enfermeiros, de modo que a gente não consegue ter uma previsibilidade de que serviços estarão abertos com antecedência. No dia de hoje, por exemplo, o ambulatório de gastroenterologia, o ambulatório de pneumologia, o ambulatório de pediatria, o ambulatório de neurologia estão funcionando normais. Ele, inclusive, está respondendo aí a dúvida de um ouvinte nossa que mandou a pergunta, a Selma, que mora no centro. Ela disse que queria saber se o centro ambulatorial do Hospital Lauro Vanderlei está funcionando, porque tem que agendar uma consulta em maio para ser atendida em outubro. E aí não existe uma resposta precisa para isso, né? De acordo com o que nós ouvimos. É dia a dia. É dia a dia, dependendo da adesão ao movimento, tem atendimento ou não tem atendimento nos ambulatórios, né? E aí é complicado. Ou é tentativa e erro, ou então esperar passar, né, Herbert? Exatamente. Agora, a gente lembra também que dentro da Universidade Federal da Paraíba, a gente tem uma greve já dos servidores técnico-administrativos, né? A greve começou no dia 11 de março. Eles querem reposição de perdas salariais e a reestruturação da carreira. Já houve algumas rodadas de negociação, mas ainda não tem acordo. A gente conversou com a coordenadora geral do Sintesp, que é o sindicato que representa essa categoria, a Raquel Melo. O governo ele só aceita 5 pontos dos mais de 12 pontos que a gente propôs para a reestruturação da carreira. E como reposição salarial, o governo deu uma proposta de 0% de reajuste e continua no 0% de reajuste para 2024, 9% para 2025 e 3,5% em 2026. Mas pelos cálculos da entidade da federação, nós temos uma perda salarial só da inflação em torno de 34,32%. Então, essa reposição salarial ela não contempla sequer as perdas salariais diante da inflação. E entre os professores da UFPB, não há greve, mas tem um indicativo já. Segundo a ADUF, né, que é o sindicato que representa a categoria, os professores evitaram parar nesse momento para não prejudicar os alunos no fim do semestre e também porque recentemente nós tivemos aí a eleição para a reitoria, né? Os técnicos e professores do Instituto Federal da Paraíba, e aí lá não funciona em separado, como é o caso da UFPB, né, que nós temos um sindicato para os servidores, outro sindicato para os professores. Lá no Instituto Federal é um sindicato só para todas as categorias, né? A gente conversou com Davi Lobão, que é coordenador geral do sindicato. Ele falou sobre essa greve, que já existe há mais de um mês e atualizou a situação do movimento grevista e também as negociações. O momento da greve é esse, em que a gente está pedindo ao governo que ele sente na mesa com a gente, escute a nossa resposta, escute a nossa contraproposta e dê uma nova proposta para a gente, porque nós merecemos. O que nós estamos pedindo é algo muito factível. Nós estamos pedindo a recomposição das perdas salariais do dinheiro que Bolsonaro tirou da gente. Então é esse o momento da greve, um momento de muita ansiedade por parte da base
e considerar um momento de grande desprezo do governo em estar 20 dias sem se reunir conosco. Pois é, são várias instituições aí, né? Ou com greves deflagradas, ou então com indicativos, e essas negociações, em alguns casos, estão um pouco mais avançadas, em outros casos estão tanto quanto travadas, como é o caso aí que o Davi Lobão ele relatou, né? Disse que está há 20 dias sem ter nenhuma reunião, sem nenhuma rodada de negociação. É aguardar aí para ver os próximos capítulos. É isso. Herbert Araújo, obrigada. Até mais. Até mais. 9h13. A Paraíba e outros 16 estados brasileiros têm como unidade certificadora de emissões de nota fiscal a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Com as enchentes no estado gaúcho, o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, divulgou orientações para empresas paraibanas. Ele falou com a CBN sobre o assunto. Vamos ouvir. A solução ela foi colocada pela própria Cefaz do Rio Grande do Sul, que é a mantenedora do serviço de certificação das notas fiscais. Ela transferiu do data center, que foi alagado, lá todos estão acompanhando a tragédia, para uma nuvem. Entretanto, algumas empresas paraibanas elas não estão conseguindo fazer o acesso, porque isso era automático, a empresa não precisaria fazer nada. Pode ser uma questão de firewall. Firewall é um software que ele barra os ataques cibernéticos. Então, pode ser que esteja dando alguma interferência, alguma coisa com o IP da empresa. Nesse caso, a empresa ela deve emitir as notas em contingenciamento. Esse fato do Rio Grande do Sul não pode afetar as nossas empresas paraibanas. Portanto, nós estamos facilitando. É importante também ressaltar que as empresas elas devem ficar consultando o nosso portal, que ele tem uma nota lá e essa nota está sendo atualizada permanentemente, rotineiramente, com as informações que recebemos do Rio Grande do Sul. E por falar no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado atualizou para 85 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. As imagens, gente, que a gente acompanha nos noticiários nacionais são impressionantes, são muito chocantes, tristes demais. O boletim mais recente aponta que há outras 4 mortes sendo investigadas. O estado registra ainda 134 desaparecidos e 339 feridos. Há mais de 200 mil pessoas fora de casa. Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto para falar dos meios para fazer doações. Ainda à distância aqui, a gente pode ser solidário aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, fazendo doações, tá? E ajudando a amenizar essa situação tão difícil. Quem puder doar, que o faça, porque a situação está muito complicada, está muito difícil por lá. Agora há pouco mesmo a gente estava ouvindo o depoimento de um senhor parado no meio da estrada, sem poder ir para frente nem para trás, porque tudo preso, sentado na mala do carro aberta, sentado na mala do carro, chorando porque não sabia o que fazer, né? Nem podia deixar para trás o pouco que ele tinha, mas também não podia se movimentar naquele espaço, porque estava tudo impedido, não sabia nem se a casa dele estava de pé. Então, esse é um recorte, né? É um momento em que o número se transforma em pessoa, tá? Para a gente não se acostumar com pessoas sendo número. Então, é uma pessoa que retrata a situação de milhares de outras. O que estiver ao nosso alcance de fazer para ajudar essa população, é bom que a gente faça, e nós vamos falar sobre isso ainda no programa de hoje. 9h17. Um homem de 78 anos foi preso suspeito de agredir uma criança de 8 anos na cidade de Piancó, no sertão da Paraíba. De acordo com a polícia, o suspeito usou uma foice para cometer o crime. Ademar Trigueiro. Oi, Carla, muito bom dia para você, bom dia a todos. Esse caso foi registrado na última semana em Piancó, no sertão do estado. Foi na zona rural, no sítio Boa Sorte. Aconteceu na quinta-feira da semana passada. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o idoso de 78 anos é vizinho da criança. O menino estava brincando na frente de casa quando o idoso arremessou a foice contra esta criança. Ele foi atingido na região da cabeça, na testa mais precisamente. Precisou de atendimento médico, recebeu alguns pontos, mas se recupera e passa bem.
Já o idoso foi preso na manhã de ontem. A polícia informou que ele possui antecedentes por agressões enquadradas na Lei Maria da Penha, além de ameaça e posse de arma de fogo. Com este idoso, foi encontrada a foice e nela ainda havia alguns resquícios de sangue, provavelmente do garoto. O delegado Ilamilton Simplício falou sobre esse caso. Logo após o cometimento do crime, a Polícia Civil tentou prender o indivíduo em flagrante. No entanto, ele conseguiu foragir-se. Após a decretação do seu estado de foragido, a Polícia Civil representou então por sua prisão preventiva, a qual o Ministério Público deu parecer favorável e o juiz da comarca decretou a sua prisão preventiva. Com a expedição do mandado de prisão, a Polícia Civil, após algumas diligências, o prendeu na zona rural do município de Piancó. O idoso permanece preso, custodiado e seguirá à disposição da Justiça. Ademar Trigueiro para a Rádio CBN. 9h19, segue em estado grave o policial baleado na cabeça na última sexta-feira em Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Segundo o Hospital de Trauma da capital, ele está internado na unidade de terapia intensiva. O PM foi baleado após uma discussão com um vizinho por causa de um cachorro. O sargento, identificado como Severino Matias, passou por uma neurocirurgia e ficou internado. Já o suspeito do crime segue foragido da justiça, segundo a Polícia Militar. E a Justiça da Paraíba definiu as datas do júri popular de 2 casos de grande repercussão aqui no estado. Primeiro a gente vai falar sobre Eliane Nunes da Silva, de 27 anos, acusada de matar a filha de 1 ano a facadas dentro do berço do bebê em João Pessoa. Felipe Caldas por aqui. Bom dia, Felipe. Quando e onde vai ser esse júri? Bem, Carla, pessoal que costuma ler o G1, que assiste a CBN, acompanha de perto esse caso, chamou muita atenção à época e, como você disse, a Justiça da Paraíba confirmou que o julgamento vai acontecer, deve acontecer, melhor dizendo, de 11 de junho no Fórum Criminal de João Pessoa. A gente diz deve acontecer porque sempre tem aqueles riscos de alguém pedir um adiamento, algum advogado alegar, enfim, qualquer tipo de questão que peça o júri. Então, está previsto para o dia 11 de junho no Fórum Criminal de João Pessoa e já ainda em junho, em abril deste ano, a segunda vara do Tribunal do Júri tinha decidido que ela ia virar, que ela ia sim ser julgada num júri popular. Decidiu também à época, no início do mês passado, que ela seguiria presa de forma preventiva até o momento do julgamento. A novidade agora é que, enfim, temos uma data, 11 de junho, no Fórum Criminal de João Pessoa. Para situar o nosso ouvinte, a acusação que pesa contra a Eliane Nunes. No mesmo dia que a Justiça decidiu que ela ia a júri popular, foi uma decisão da juíza Alísia Fabiana Borges Carrilho, ela decidiu que a ré, iria responder por homicídio qualificado, considerando uma série de qualificadores, né, como se chama no meio jurídico. Então, se analisou que o crime foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e de forma que dificultou a defesa da vítima, pesando também o fato de ser uma menor de 14 anos, na verdade tem 1 ano de idade, e ser filha da ré. Então, todos esses são agravantes que tornam o crime um homicídio qualificado. Felipe, a Justiça da Paraíba definiu a data do julgamento de Francisco Lopes, acusado de matar a adolescente Júlia dos Anjos em abril de 2022. Relembra pra gente esse caso, por favor. Esse foi outro caso que chamou muita atenção. Francisco Lopes ele é acusado de matar a adolescente Júlia dos Anjos em abril de 2022. O réu era padrasto da vítima e tem uma... Como é que eu posso dizer? Um conflito de informações. A Justiça entende, a Polícia Civil entende que ele confessou o crime na época. A defesa dele diz que eles não reconhecem essa defesa porque o réu não estava com a presença dos advogados. O fato é que foi esse caso de grande repercussão. Segundo a Polícia Civil, em sua confissão, ele admitiu que vinha estuprando a adolescente há 4 meses, inclusive teria estuprado ela no dia do crime. A Polícia Civil alega também que foi o próprio padrasto quem indicou o local
do crime, porque lembrando, Júlia desapareceu em 7 de abril no bairro de Gramame, João Pessoa, e foi encontrada apenas no dia 12 de abril. Então foi aqueles 5 dias sem saber muita informação que tinha acontecido e tal, até que chegou o desfecho da morte dela e o corpo foi encontrado no reservatório de água e, segundo a Polícia Civil, cuja análise foi acatada pelo Ministério Público da Paraíba, foi o padrasto que indicou, inclusive, onde o corpo da menina estava. Lembro muito desse caso. Felipe, quando e onde vai ser esse júri popular? O júri deve acontecer também no Fórum Criminal de João Pessoa, que é o local que os júris populares acontecem na capital paraibana, e ele está marcado para 18 de junho, também dentro daquela nosso cuidado de dizer que deve acontecer no dia 18 de junho, porque sempre corre-se o risco de, nas vésperas, ou mesmo no dia, haver algum motivo que adie o julgamento. Felipe Caldas, muito obrigada. Um ótimo dia para você. Bom dia. Agora 9h24. O protesto feito por comerciantes da Feira do Rangel ontem reacendeu o alerta para a situação dos mercados públicos de João Pessoa. A necessidade de reformas e reestruturação é uma cobrança feita constantemente por comerciantes. A Alisson Correia foi em busca de explicações. Vamos ouvir. As conversas com comerciantes do mercado do Rangel para que haja uma solução contra os problemas no local começaram há 6 meses. Pelo menos é o que diz o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Rodrigo Trigueiro. Ele fala que todos os comerciantes foram avisados sobre o corte na energia que ocorreu nesta segunda-feira e motivou um protesto. A medida seria necessária para que uma reforma no local seja iniciada. Há 6 meses atrás, a gente recebeu o comunicado da CEINFRA, que deveria desocupar o mercado, comunicar os comerciantes e deveríamos proceder com a desocupação para que pudesse ser realizada a obra. Na época, começamos a tratativa com eles. Nos foi solicitado que esperássemos terminar o período de fim de ano, porque é uma época que eles apuram, que eles fazem mais negócio. E nesse período de 6 meses para cá foram feitas várias tratativas com ele, em termos de adequação, para onde iriam, como seria feito. Eles tiveram a oportunidade de participar de várias reuniões, colocamos as tendas, solicitamos ligação. Na sexta-feira foi comunicado também à direção do mercado que iniciaria hoje a obra. Essa obra precisaria iniciar hoje para que não fosse perdido o contrato. Conversamos com uma comissão aqui, junto com alguns vereadores, e demos o prazo de 48 horas para que se readequassem, fossem para lá. Eles fizeram algumas ponderações. Nós vamos atender ao que está ao nosso escopo aqui, o que dá para a gente atender. E aí, nessas 48 horas, eles se comprometeram também de desocupar. Religamos hoje, por esse período, e eles vão desocupar tudo dentro de uma forma consensual, tudo dentro do que pede a questão da humanização. Os comerciantes da Feira do Rangel serão reposicionados na parte de trás do mercado, onde tendas foram montadas. Inclusive, essa parte fora do mercado já faz quase 3 meses que está pronta. Estava faltando só ligar alguns pontos de energia, mas que se liga em um dia. Que a Energisa ela precisava desligar do mercado para poder ligar dessas tendas onde eles vão ficarem alojados pelo período da obra, só que não podia ligar essas tendas com o mercado ligado, porque senão dá uma sobrecarga e desliga o bairro todo. Então, foram tomadas as medidas necessárias para que se desligasse primeiro o mercado para poder ligar as tendas. O mercado do Rangel deverá ser completamente reformado em 120 dias. Vai ser feita toda a reforma estrutural, praticamente vai se derrubar o mercado e construir outro, entendeu? Vai vir um mercado novo, com uma estrutura totalmente reformada. Inclusive, esses comerciantes que estão indo alojados têm seu espaço garantido lá no mercado quando voltar. Os mercados públicos de João Pessoa enfrentam problemas crônicos com a falta de estrutura. O secretário Rodrigo Trigueiro disse que todos deverão ser reformados. Iniciamos reforma em vários mercados, a exemplo de Cruz das Armas, que está sendo finalizado agora esse mês. Estamos com obra no Valentina, finalizamos o mercado do Bessa já acredito que há 2 ou 3 meses atrás. E estamos com obra no mercado que começou agora do bairro dos Estados. O mercado central está dentro dessa programação. Acredito que
o mais breve possível. O prefeito vai anunciar, está dentro de um calendário, mas a gente só pode anunciar quando realmente o processo estiver todo pronto, porque são mercados que têm suas sutilezas, têm um volume muito grande de comerciantes, então a gente também tem que pensar nesse processo em si, entendeu? Nos outros mercados, nós fizemos de uma forma bem tranquila. Só agora o do Rangel que teve esse problema agora com os comerciantes, mas que já está superado. Como o mercado de Oitizeiros são muito grandes, os mercados, com um número muito grande de comerciantes, demorou mais um pouquinho, mas acredito que nos próximos meses a gente está lançando essa obra aí, lançando esse projeto. Reportagem Alisson Correia. Tá aí a narrativa sobre situação no mercado, em especial o mercado do Rangel, né, onde teve aquele protesto, aquela manifestação ontem, mas a gente está por aqui ampliando essa discussão e querendo saber de você, nosso ouvinte, como é que está a situação no mercado que você frequenta. A gente tem vários mercados conhecidos, outros menores aqui na capital e região metropolitana. Então, se você é frequentador do mercado, conta pra gente como é que está a situação no mercado que você frequenta no dia a dia, como é que está a estrutura do local, como é que está a limpeza, enfim, para a gente saber qual é essa situação de uma forma mais abrangente. 981324088 é o nosso WhatsApp. Agora, 9h29. O Detran da Paraíba promove 5 novos leilões de veículos neste mês de maio. O primeiro será amanhã. São cerca de 900 veículos disponíveis para arremate em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Segundo os editais divulgados, os leilões serão conduzidos por leiloeiro oficial por meio de um link disponibilizado. Os interessados poderão acessar imagens dos veículos para visitação virtual e fazer os lances. Tanto pessoa física como jurídica podem participar do leilão, desde que preencham os requisitos contidos nos editais, disponíveis no site detran.pb.gov.br. A inspeção presencial dos veículos aqui em João Pessoa pode ser feita das 8 da manhã até o meio-dia, na sede do órgão, que fica em Mangabeira. 9h30 em ponto, daqui a pouco a gente faz aquela paradinha para as notícias nacionais e internacionais com o repórter CBN. Na volta você já sabe, né? Nós formamos rede com Campina Grande para os assuntos da política. João Paulo Medeiros está por aqui e já adianta para nós um pouquinho do que vai ser a coluna depois do repórter CBN. Olha, Carla, a gente vai trazer como os paraibanos estão se movimentando no Congresso Nacional, né, os deputados e senadores, para tentar ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul diante dessa tragédia que a gente tem acompanhado em todo o país. Daqui a pouquinho, 9h30, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de maio de 2024. Subiu para 90 o número de mortes provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Mais de 1.300.000 pessoas foram afetadas pelos temporais. Aproximadamente 200.000 estão fora de casa e 132 permanecem desaparecidas. Os dados estão no boletim divulgado hoje pela Defesa Civil. Nesta terça-feira, militares da Marinha embarcam do Rio de Janeiro para Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Eles vão montar um hospital de campanha para atender as vítimas das chuvas. A unidade terá 40 leitos. Para atuar na tragédia, a Marinha criou o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais em apoio à Defesa Civil. O contingente conta com 300 militares, 50 viaturas e 31 embarcações. A equipe vai trabalhar na desobstrução de vias e no resgate de pessoas ilhadas, além de transportar e distribuir alimentos, água e material de limpeza. O lucro líquido gerencial do Itaú Unibanco subiu quase 16% entre janeiro e março e atingiu 9,770 bilhões de reais. A base de comparação é o primeiro trimestre do ano passado. O banco apresentou crescimento das receitas em variadas frentes de negócios.
Já o custo do crédito caiu por causa do recuo da taxa de inadimplência. Segundo a instituição financeira, o movimento reflete a melhora na qualidade dos empréstimos. O Paris Saint-Germain enfrenta hoje o Borussia Dortmund numa semifinal da Champions League. O PSG vai jogar em casa. A partida está marcada para as 16h. Os alemães venceram o primeiro jogo na semana passada por 1-0. Amanhã será a vez de o Real Madrid pegar na Espanha o Bayern de Munique. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Nove horas e 34 minutos, estamos de volta agora em rede, João Pessoa e Campina Grande juntas para falar dos assuntos da política. Bom dia, Felipe Nunes, João Paulo Medeiros, Carol Santos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos juntos, a partir de agora, falar sobre os assuntos da política para toda a Paraíba. Agora são 9 horas e 34 minutos. Política. João, na última sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Mandari, que investiga, entre outras coisas, indicações de cargos públicos na Prefeitura de João Pessoa por um preso integrante de uma organização criminosa. Você avançou aí, descobriu mais detalhes desse esquema, né? Conta pra gente. Olha, Carla, aos trancos e barrancos a gente vai descobrindo um pouco sobre algo a mais dessa investigação, dessa apuração que apura, que investiga fatos gravíssimos apontados pela Polícia Federal, que, como você disse, um deles, a indicação de pessoas para o serviço público aqui de João Pessoa, para secretarias da Prefeitura, a partir de um detento que cumpre pena numa penitenciária de segurança máxima, no PB1. Né? Isso por quê? Porque o processo e a investigação ainda continuam sob sigilo, sob segredo de justiça. Eu até entendo que o processo e a investigação permaneça, por enquanto, sob segredo de justiça, porque, evidentemente, esse segredo, esse sigilo, tem o objetivo de resguardar as informações para possíveis novas fases. Agora, até mesmo as prisões que foram decretadas continuam sob segredo. E aí, essa parte em específico não é tão comum que aconteça. Não é recomendável, digamos assim, porque quando o Estado decreta a prisão de alguém, essa prisão precisa permanecer sob sigilo enquanto ela não é cumprida, né? Enquanto ela não é cumprida, para que o indivíduo não possa fugir do local e não ser preso. Agora, depois que há o cumprimento, não vejo sentido, especificamente nas prisões, nos nomes dos presos, esses nomes serem mantidos em sigilo, né? O restante da investigação, tudo bem. Agora, a manutenção do sigilo, do segredo de justiça sobre as prisões em si, não vejo muito como recomendável, mas é o que tem acontecido nessa apuração, nessa Operação Mandari da Polícia Federal e também de outros órgãos que apura, entre outras coisas, como eu disse, essas indicações na Prefeitura aqui de João Pessoa. Mas, mesmo em segredo de justiça, mesmo em sigilo, a gente tem que conseguir descobrir algumas coisas. Primeiro, das 7 prisões que foram decretadas, uma delas teve como alvo o preso da penitenciária PB1, o Jociênio Silvio Santos, que é um cidadão que tem uma ficha criminal extensa, é apontado pela Polícia Federal como um dos conselheiros de facções criminosas, que tem o controle de comunidades aqui da região metropolitana de João Pessoa, e é alguém, de acordo com as investigações, que teria mantido contato de dentro do presídio com agentes públicos ou pessoas ligadas ao serviço público municipal para essas indicações de cargos.
De acordo com a investigação, Carla, o grupo era tão sofisticado, a forma de atuação dessa organização criminosa era tão sofisticada que até mesmo eles organizaram uma espécie de caixinha, de dízimo que era pago pelos integrantes do grupo que estão fora da prisão para ajudar o grupo nas movimentações, nas ações criminosas que eram, sobretudo, ligadas ao tráfico de drogas nessas comunidades. E aí foi a partir justamente dessa análise da movimentação financeira que os investigadores da Polícia Federal chegaram a identificar essas indicações de cargos dessas pessoas para cargos públicos. Bem, esse é um dos alvos. A gente sabe um dos 7 que tiveram a prisão preventiva decretadas, porque, como eu disse, continua ainda, mesmo não sendo algo comum, mas o processo e as prisões continuam sob sigilo. Dos mandados de busca e apreensão, o que é que a gente já conseguiu descobrir? Primeiro, um dos alvos foi a secretária executiva de saúde, a Janine Lucena. A gente já trouxe isso na última sexta-feira aqui, que era filha do prefeito Cícero Lucena. Os mandados foram cumpridos, além da Secretaria de Saúde, na empresa de limpeza urbana e também na Secretaria de Direitos Humanos. E 2 das pessoas alvos também, a Patrícia Silva Santos e a Aline Silva Santos, as 2 que eram empregadas ou vinculadas, uma, no caso da Patrícia, na Secretaria de Direitos Humanos e a outra na Enlu, as 2 têm o mesmo sobrenome do Jociênio, que vem a ser o preso da penitenciária PB1, que teria indicações no governo municipal. A gente não sabe ainda se as 2 são parentes de Jociênio, né? Em que grau esse parentesco, mas tem o mesmo sobrenome. Se forem, que rede, hein? Pois é, elas têm o mesmo sobrenome, chama a atenção. E também se foram essas 2 que foram indicadas por ele, porque, como eu disse, pode ser uma coincidência de você ter o mesmo sobrenome ali. Mas, por coincidência, as 2 também foram alvos de mandados de busca e apreensão, além da secretária Janine Lucena, nessa investigação da Polícia Federal da última sexta-feira. Nesse instante, o que a gente tem é um momento, é uma fase de análise das provas que foram coletadas. A Polícia Federal faz essa análise, é comum que isso aconteça, para que outros elementos de prova possam ser coletados e aí você ter o prosseguimento de outras fases ou de outros desdobramentos da Operação Mandário. Por enquanto, esse período de análise de aparelhos celulares, de computadores, de documentos ainda permanece sendo feito pelos investigadores. Mas é possível que a partir disso, a partir dessa análise do material, novas fases possam acontecer ou possam ser deflagradas pela Polícia Federal. Tanto para mirar o próprio controle do tráfico de drogas sobre as comunidades que estão na região metropolitana de João Pessoa, como também para aprofundar, quem sabe, os vínculos e os laços dessas indicações políticas, digamos assim, para o serviço público que teriam sido feitas por esse apenado. Bem, paralelo a isso, na tarde da última sexta-feira, o prefeito Cícero Lucena determinou a abertura de um procedimento administrativo para apurar, para investigar também na seara administrativa o envolvimento desses servidores com essas possíveis indicações. Uma das servidoras, a Aline Silva Santos, me parece que já foi desligada da Enlu. Na sexta-feira mesmo, o superintendente da Enlu entrou em contato com a gente dizendo que ela há muito tempo não compareceu ao trabalho já e fez o afastamento, já tinha sido realizado. Além da questão do procedimento administrativo, Cícero disse que a filha dele, a Janine Lucena, o envolvimento dela teria sido apenas por receber uma ligação que ela não sabia, mas partia de dentro de um presídio. E aí essa foi a explicação dada até agora, pelo prefeito Cícero Lucena para esse mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa de Janine durante a investigação mandária. É recomendável por demais que pelo menos essa parte das prisões, dos nomes dos presos, dessa parte seja retirado o sigilo por parte do judiciário. Esse processo, esse inquérito, está sob sigilo na segunda vara de entorpecentes aqui de João Pessoa. Então, eu vejo como recomendável porque é estranho quando o Estado tolhe a liberdade de alguém, né, prende alguém, mesmo que por fatos e com base nos elementos que estão sendo investigados, mas
você não divulga ou não publiciza esses nomes que foram presos, ou essas pessoas que foram presas, até para que a própria sociedade tenha conhecimento da execução dos mandados de prisão. E entenda melhor, né, a situação como um todo, Exato. porque isso é um quebra-cabeças que vai chegando uma pecinha aqui, veja, outra ali. Porque você veja, é diferente no caso do mandado de busca e apreensão. Quando os investigadores cumprem o mandado de busca e apreensão, geralmente eles escolhem material ou materiais para fazerem essa análise que eu acabei de falar, que está sendo feita agora por parte da Polícia Federal. Analisar o que foi apreendido para dar continuidade às investigações. Ou seja, muitas vezes a divulgação dessas informações do que foi apreendido atrapalha sim, tende a atrapalhar sim, o decorrer das investigações. Agora, o cumprimento do mandado de prisão em si, ele não interfere diretamente no andamento das investigações, porque o cidadão já foi preso. Não tem mais o que fazer. Depois da prisão, ou ele continua preso, a prisão preventiva prossegue, ou o judiciário revoga essa prisão preventiva. Mas os elementos de prova ali que ajudam a embasar a investigação são muitas vezes colhidos a partir dos mandados de busca e apreensão. Por isso que não faz muito sentido, além de tudo isso, a manutenção do sigilo em torno dessas prisões que foram decretadas na Operação Mandária. Foram 7 pessoas presas, de acordo com a Polícia Federal. Por enquanto a gente só tem conhecimento, a gente só conseguiu checar mesmo e comprovar o cumprimento de um mandado de prisão expedido contra o Jociênio, que seria o chefe dessa organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. E que já estava preso. Que já estava preso no presídio de segurança máxima, pasmem, né, no PB1, mas que continuaria dando as cartas nessas comunidades e também tentando ampliar os seus tentáculos desse grupo aí também para o serviço público. Só um adendo, João, ao seu comentário bastante pertinente. Eu conversei com uma das pessoas ligadas à investigação ontem e hoje, e há já um sentimento de que parte aí do que foi decidido, parte dessas investigações venham a público, né? Há apenas um time ali para se esperar o momento certo para que haja a divulgação dessas informações, o que pode acontecer ainda essa semana, pelo menos parte aí dessas decisões podem vir a público em relação às prisões, por exemplo. Ontem, Felipe, eu conversei tanto com advogados criminalistas, como também com juízes, que não estão nesse caso, claro, mas juízes de outras varas, e eles me diziam que não é costumeiro você manter o sigilo sobre as prisões. Geralmente você mantém o sigilo das investigações, do processo em si, mas das prisões em si não é costumeiro você manter o sigilo, até porque o Estado está ali tutelando a liberdade de alguém, né? Naquele instante. A pessoa está presa. Então, depois de presa, não faz sentido algum aquela prisão ser mantida sob sigilo. Exato. 9h45. Carol. Vamos falar da Câmara Municipal de João Pessoa agora, né? Porque os vereadores da Câmara de João Pessoa haviam aprovado uma emenda que, na prática, poderia regularizar a situação de prédios que hoje descumprem a lei do gabarito. Mas essa alteração parece que foi vetada, é isso, João? Olha, Carol, é o conhecidíssimo jabuti, que vez por outra a gente se depara não apenas aqui na Câmara de Vereadores de João Pessoa, mas aí de Campina Grande também, isso é bastante comum, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, vez por outra, esse tipo de medida ou de alteração legislativa acaba sendo colocada ali de forma quase implícita, bastante escondida, viu, Felipe, dentro de uma lei maior para passar despercebida. E, via de regra, são alterações impopulares. Nesse caso em específico, o prefeito Cícero Lucena encaminhou para a Câmara um projeto de lei complementar que adequa a legislação à questão do zoneamento e de uso e ocupação do solo. Adequa isso ao plano diretor do município. Essa lei complementar número 156. Só que, ao analisarem o projeto de lei, os vereadores de João Pessoa colocaram uma emenda em que permite que o empreendimento, o imóvel, possa ter uma mureta de proteção na parte superior desses imóveis, que ultrapassem até 1,5 m, 1,50 m, o limite tolerado pela lei do gabarito.
que é para os imóveis localizados ali mais próximos do mar, de 12 metros e 90 centímetros. Tem até um nome esquisito que se dá a essa mureta, um nome técnico, que é platibandas, Carla, as platibandas. Muito prazer, Carla. Então, os vereadores aprovaram essa emenda para que os empreendimentos pudessem construir essas platibandas, além do permitido dos 12 metros e 90 centímetros que são permitidos pela lei do gabarito. Felizmente, alguém chegou no ouvido do prefeito Cícero Lucena e o orientou a vetar essa emenda que foi colocada na lei complementar. Uma lei complementar bastante longa, são 22 páginas, e lá no meio... Tem o jabutizinho. Alguém plantou o jabutizinho, que possibilitaria, inclusive, se aprovado, se sancionado por Cícero, beneficiar aqueles empreendimentos irregulares. O detalhe mais curioso, eu diria, é que um dos empreendimentos que é investigado hoje pelo Ministério Público por descumprir a lei do gabarito, ele descumpriu a lei do gabarito com 1,32 m a mais de altura. Ou seja, esse empreendimento, caso Cícero tivesse sancionado essa emenda dos vereadores, estaria regular a partir de então, porque você teria a possibilidade de até 1,50 m de platibandas, né, de extra ali no teto da edificação. Bem, como eu disse, alguém soou no ouvido de Cícero e, felizmente, ele acabou vetando essa emenda. Foi publicada ontem à noite no Diário Oficial do município e mantendo intacta, pelo menos, aquilo que é disciplinado pela lei do gabarito, a lei estadual que disciplinou e coloca os limites máximos para as edificações em toda a orla aqui da Paraíba, e isso precisa ser mantido, né? Eu acho que é um patrimônio até do estado da Paraíba, a lei do gabarito, precisa ser observado e cumprido, né? Essa forma ali, esse jeitinho não muito recomendável que os vereadores aqui de João Pessoa queriam dar a isso, não me parece razoável, porque iria resolver o problema de alguns, porque alguns empreendimentos estão ali enfrentando junto ao Ministério Público por terem descumprido a legislação, mas ao mesmo tempo abriria uma brecha gigante ali para outros que no futuro fossem construir também quisessem ultrapassar o limite dos 12 metros e 90 centímetros. Como será aberta uma brecha gigante se houver algum tipo de acordo para se pagar uma multa e seguir com o excedente? Também. Porque também é uma brecha, né? Mas seria um escândalo a sanção dessa lei com jabuti e tudo. Seria um escândalo, muito provavelmente seria uma legislação questionada, judicializada depois, porque uma lei municipal iria descumprir aquilo que é estabelecido na lei estadual, né? Que fixa o limite máximo, haveria uma judicialização nesse sentido, e também haveria certamente mais uma crise para ser resolvida pelo próprio prefeito Cícero Lucena. Crise que eu falo, crise da imagem. Ele que já tem enfrentado aí essa crise de imagem com esse desgaste com relação à Operação Mandário. 9h51, a gente vai para o intervalo e volta já já para seguir com os assuntos da política. CBN, a rádio que toca notícia. Concept João Pessoa. Conheça o novo empreendimento da Moura do B, no Miramar. São 27 pavimentos e múltiplas opções de escolha. Estúdios e suítes de 21 a 49 metros quadrados, com lazer completo e comodidades. É a modernidade e praticidade que você procura para morar ou investir. Ligue 3142-1915 e saiba mais. Concept João Pessoa. A evolução da praticidade no lugar certo. Registro de incorporação sobre o R6 154443 da matrícula número 154443 do segundo ofício de registro de imóveis de João Pessoa, Paraíba. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades Bessa, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes, CRM 4811. O novo parque é o nosso parque da educação. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais.
Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias, como a da Marluce. A escola fica longe daqui, a quase 20 quilômetros de casa. Às vezes a gente ia andando, debaixo de sol quente, debaixo de chuva. Era difícil, elas acabavam faltando muitas aulas. Então, esse transporte mudou tudo, né? Agora elas vão para a escola, adoram. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Horas 53 minutos, estamos de volta, seguimos em rede para toda a Paraíba, falando sobre política. E Felipe, alguns deputados estão se mobilizando para retirar recursos do fundão para o Rio Grande do Sul. Será que essa ideia sai mesmo? Carol, bom dia mais uma vez para você. É isso, parlamentares estão propondo a utilização de verbas do fundão para ajudar o Rio Grande do Sul com água potável, energia e outras necessidades. A gente sabe que como o fundão está orçado em 4 bilhões e 900 milhões de reais, essa iniciativa por si só garantiria em torno aí de 2 bilhões e 450 milhões ao Rio Grande do Sul. Eu conversei com alguns parlamentares aqui da Paraíba que já informaram que apoiam essa medida, mas não só essa, outras que estão em discussão lá no Congresso Nacional. Os deputados Cabo Gilberto e Rui Carneiro, por exemplo, disseram que apoiam essa medida de destinar parte dos recursos do fundão para o Rio Grande do Sul. O deputado Romero Rodrigues, por exemplo, afirmou que está participando também de reuniões para a destinação de recursos lá para o Rio Grande do Sul. Mas quem está na linha com a gente agora é o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, que vai conversar com a gente sobre como tem sido aí essa mobilização dos parlamentares paraibanos e do Congresso Nacional como um todo para enfrentar essa situação vivenciada pelo Rio Grande do Sul. Carla. Bom dia, senador. Oi, Felipe. Um abraço a você, bom dia, Carla, a todos da CBN. Bom dia. Essa é uma ação conjunta, essa é uma ação de todos os parlamentares, não, mas de todos os brasileiros que, não diferentemente, demonstram a sua preocupação, as suas preocupações diante desses clamores, diante dessa tragédia sem precedentes, porque é a maior do Rio Grande do Sul. A última verificada foi no século passado, em 1941, e os resultados são desastrosos, e a gente só vai ter como dimensionar, e as autoridades públicas locais só vão ter como precisá-las depois que as águas baixarem, ainda sob o risco que nós temos. Pelo menos isso é o que a meteorologia traz-nos, de possíveis chuvas amanhã sobre o território gaúcho. Então, o trabalho do Congresso, do Executivo, é o de irmanar-se em torno de soluções, iniciativas rápidas, desburocratizadas, para que os recursos possam chegar. E a primeira delas, no Congresso, é exatamente a votação hoje do decreto legislativo que o presidente Lula assinou ontem. O presidente Rodrigo Pacheco se comprometeu de votá-lo ainda na tarde de hoje. É o item e pauta central. Ele próprio disse que essa semana nós haveremos de nos concentrar e nos deter a essas ações diante das gravidades, né, gigantescas que nós estamos assistindo sobre o solo gaúcho. Senador, bom dia. João Paulo Medeiros falando. Bom dia, João. Essa proposta que alguns deputados estão ventilando de enviar recursos, retirar recursos do fundo eleitoral para o Rio Grande do Sul. O senhor, como vice-presidente do Senado, o senhor apoia essa medida de diminuir os recursos do fundo eleitoral e transformá-los em recursos para ajudar a essas pessoas nesses momentos? O senhor concorda com a ideia?
É possível? Ô, João, eu penso ser possível. Evidentemente, ontem mesmo, quando nós presidíamos a sessão não deliberativa, abríamos para as falas dos congressistas, e todas elas, não poderia ser outro encaminhamento, senão a de nos solidarizarmos através apenas das palavras, que são reconfortantes, mas acima de tudo, nesses instantes de agonia, de ausências materiais, d'água, de energia, de cobertores, de colchões, medicamentos, de tudo. Falta tudo numa situação como a que nós estamos vendo. Todos os parlamentares fizeram uso da tribuna e alguns dos mesmos já tecendo o que para mim é pertinente, oportuno, necessário sendo, que nós, identificando alternativas no orçamento para ajudar a recompor, porque é se não uma reconstrução, mas é uma recomposição considerável. São 345 municípios afetados e a gente ainda não tem o tamanho exato, preciso do seu alcance, dos horrores que foram gerados. Então, uma das ideias é essa e não há como desconhecer. Prioridade agora é exatamente o de podermos, os 26 estados, no caso 25 mais o Distrito Federal, ajudar a nossa unidade federativa Rio Grande do Sul. Conversamos com o senador veneziano Vital do Rego. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Para todos nós, um grande abraço. Bom dia a todos. 9h59, intervalo e a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Dez horas e 1 minuto, voltamos ainda em rede, João Pessoa e Campina Grande, com os assuntos da política. E a gente vai seguir nessa história da retirada de recursos do fundão para o Rio Grande do Sul. Felipe Nunes, o que tem a acrescentar? Diga aí. Daqui a pouco, o que dizem os deputados que se posicionaram já a favor dessa medida, os deputados Romero Rodrigues e Rui Carneiro. O deputado Romero Rodrigues também disse que é a favor de medidas aí que ajudem ao estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, o posicionamento dos parlamentares paraibanos. Muito bem, 10h01 e daqui a pouco a gente volta, depois do repórter CBN. Diga, João Paulo Medeiros. Não, Carla, eu acho que é importante demais esse questionamento que a gente faz, né, a classe política paraibana, porque, de fato, é uma situação que precisa urgentemente de ações. Demonstra o comprometimento de cada um deles. E nada melhor do que retirar do fundo eleitoral esses recursos. 10h02, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de maio de 2024. O presidente Lula afirmou que os ministérios do governo federal envolvidos na ajuda ao Rio Grande do Sul começam a repassar hoje os recursos para ações emergenciais. Ele voltou a dizer que não vão faltar recursos para ajudar os prejudicados. Lula disse, no entanto, que o problema no momento é saber o valor total da conta, além de identificar as necessidades para a reconstrução das cidades afetadas. A Polícia Federal faz uma operação para apurar as ameaças sofridas pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Ele foi eleito recentemente numa disputa acirrada contra o deputado federal Luciano Bivar. Um imóvel de Rueda e a casa da irmã dele foram incendiados no litoral de Pernambuco em março. Rueda acusa Bivar de ser o responsável pelo ataque. São cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. O relator do projeto de lei que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, deputado Átila Lira, incluiu no parecer o fim da isenção para compras internacionais abaixo de $50, uma demanda do varejo brasileiro que atinge plataformas estrangeiras, como o Shein e Shopee. A proposta tramita em regime de urgência. A inclusão da iniciativa no projeto pode ser considerada um jabuti, que é um trecho inserido numa proposta que não tem relação com o conteúdo principal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir nesta terça-feira para definir o novo patamar da taxa básica de juros da economia brasileira. A decisão será anunciada amanhã. Estimativas do mercado apontam para a queda de 0,25 ponto percentual. O índice é menor que o registrado nas últimas reuniões, quando houve redução de meio ponto percentual. A Selic está atualmente em 10,75% ao ano. É o patamar mais baixo desde fevereiro de 2022. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Dez horas e 5 minutos, voltamos ainda em rede, estamos entrando na segunda hora da nossa programação local e seguimos com os assuntos da política. Felipe Nunes tem as falas, não é, os depoimentos aí de políticos, de parlamentares sobre essa possível retirada de recursos do fundão para o Rio Grande do Sul, por causa de toda essa tragédia que a gente tem acompanhado das enchentes lá no estado. Felipe, o que é que você traz? Quem é que falou para você? É isso, Carla. Como eu disse no bloco anterior, os parlamentares estão iniciando essa mobilização para destinar metade do fundão para o Rio Grande do Sul, cerca de 2,450 bilhões de reais para a ajuda financeira e também relacionada à energia, água potável e outras necessidades ao Estado. Alguns parlamentares da Paraíba já se mostraram favoráveis a essa medida, a exemplos do vice-líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto. Quem também defende a medida é o deputado federal Rui Carneiro, do Podemos. Conversamos com ele há pouco e o parlamentar explica por que eventualmente vai votar a favor de uma medida como essa, se ela for levada ao plenário da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Lhe cumprimentar, Felipe, cumprimentar a todos os que fazem a CBN, a todos os ouvintes. Indiscutivelmente, a prioridade do Brasil nesse instante é a tragédia do Rio Grande do Sul. Aquilo é muito grave. Infelizmente, vai marcar a vida das pessoas para sempre. Inclusive pela questão sentimental, pela questão de perdas, pela questão material. Então, o Congresso tem que fazer qualquer tipo de esforço para
pelo menos tentar minimizar a situação das pessoas, reconstruir as casas, reconstruir as estradas e pontes. Então, da minha parte, sendo necessário usar o fundo partidário, o fundo eleitoral para isso, terá indiscutivelmente o meu apoio e a minha solidariedade. Isso é um caso de extrema gravidade. Eu também conversei com o deputado Rui Carneiro, líder do Podemos, que se colocou a favor de medidas... Né? Romero Rodrigues, líder do Podemos, que se colocou a favor de outras medidas aí que possam beneficiar o estado do Rio Grande do Sul e, inclusive, participou de reunião de líderes ontem com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Bom dia, Felipe. Um abraço a você, saudar a todos os queridos ouvintes do programa, abraçar carinhosamente todos que fazem a Rádio CBN João Pessoa, toda Paraíba. Passamos o dia ontem debatendo sobre questão de formatação de apoio, claro, do ponto de vista legislativo, de criar um ambiente fértil para destinação de recursos, como também legislação também que permite ao governo federal poder fazer aporte de recursos, como também outras medidas que estão sendo estudadas, entre as quais suspensão de dívidas. O Estado tem uma dívida que é realmente grande, que paga mensalmente, suspensão dessa dívida. Esse formato ainda está sendo preparado, é verdade. A questão dos empresários, dos comerciantes, a questão de suspensão também de pagamento de tributos, porque, de certa forma, o prejuízo foi muito grande de mercadorias que já haviam sido adquiridas, né? E depois também uma forma do governo federal ter condição de aportar recursos para reestruturação do Estado. Liberação imediata das emendas dos parlamentares para os seus municípios, para o Estado, entre outras tantas medidas. Tá aí, a discussão entra realmente na pauta dos parlamentares e há de fato um clima para que haja um avanço, pelo menos, dessa discussão lá no plenário, João. Seria mais do que algo prático, né, algo simbólico, uma mensagem simbólica que os parlamentares estariam comprometidos ali com o interesse público de mobilização nacional. Seria algo simbólico e material também importante, porque não é pouco recurso, mais de 2 bilhões de reais que poderiam ser retirados do fundo eleitoral e enviados para ajudar nessa tragédia sem precedentes lá no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive você fez contato com toda a bancada federal aqui da Paraíba. Mandei mensagem para os 12 deputados, perguntando se eles vão votar a favor ou contra essa medida. Dos 12, 3 já se manifestaram favoráveis e também o senador veneziano Vital do Rego. A gente também ouviu agora há pouco dizendo que seria favorável, se for o caso, a essa destinação. E é algo que precisa acontecer, porque evita de retirar recurso de outras áreas essenciais, como nós temos. Saúde, educação, infraestrutura, que também merecem receber recursos do governo federal, seja através de emendas ou diretamente dos ministérios, e retirar do fundão, você evita que esses outros recursos, também essenciais para o funcionamento do país, sejam mantidos. Né? Seria o raciocínio lógico, né, João? Mais lógico. Num fundão que é gigantesco, né? Quase 5 bilhões de reais é muito dinheiro público investido para campanhas eleitorais. Eu acho que é mais do que o dever do Congresso Nacional fazer esse remanejamento. Que sejam posicionamentos reais e não apenas para ficar bem perante a opinião pública. Vamos ficar de olho porque, certamente, se isso for feito, passará por votação no Congresso Nacional, terá que passar, né, para fazer o remanejamento, e a gente vai acompanhar a votação e trazer aqui na CBN depois a posição adotada por cada um dos parlamentares aqui da Paraíba. 10h11, terminamos a nossa pauta de política por enquanto, então está na hora de dizer tchau para Carol Santos e todos os ouvintes de Campina Grande. A gente desfaz rede. Carolzinha, ótimo dia para você e todos os ouvintes aí da região e até amanhã. Bom dia para vocês também, Carla, e até amanhã, se Deus quiser. Por aqui, intervalo 10h12, a gente volta já com as notícias da nossa região. CBN, a rádio que toca notícia. Fazemos parte do seu dia, nascemos pra te ajudar. Com muitos anos de história, você pode confiar. Na Dicoplast tem de tudo que você imaginar. Tem descartáveis, tem higiene, tem limpeza.
para os cuidados com a saúde, e aqui tem também. Pro hospital, pro restaurante, pra empresa. Sorveteria equipada, que beleza tem. Mais que plástico, é na Dicoplast. Mais que plástico, é na Dicoplast. Dicas Uniesp. Olá, eu sou o Marcelo, coordenador dos cursos de tecnologia da Uniesp. Se você pensa em entrar na área de tecnologia ou já está fazendo transição de carreira, se liga nessa dica. Um dos principais erros cometidos por quem está buscando o primeiro emprego em TI é não possuir um alvo bem definido. Dados, desenvolvimento web, inteligência artificial, por onde começar? Se você está sentindo falta desse direcionamento, conheça a pós-graduação do Uniesp. Preparado para o próximo passo da sua carreira? Acelere sua jornada com a pós-graduação Uniesp. Reconhecida no mercado, com cursos inovadores, professores renomados, horários flexíveis e muito network. Investir no seu futuro faz parte do seu presente. Saiba mais em iesp.edu.br ou ligue 99309-5219. Uniesp. Aqui eu sou sempre mais. CBN João Pessoa. Dez horas e 14 minutos, voltamos e acabou de chegar uma notícia da política. Os meninos ainda estão por aqui na nossa bancada e trazem essa notícia para nós. O que houve, Felipe? Oi, Carla. A gente volta a falar sobre a situação do PT aqui em João Pessoa. Como dissemos ontem, a Executiva Nacional do partido retirou da pauta da legenda a decisão sobre qual será o desfecho do partido aqui em João Pessoa, se vai ter pré-candidatura própria ou se vai apoiar a reeleição do prefeito Cícero Lucena. A informação inicial é de que o partido só tomaria agora essa decisão no fim desse mês de maio. Qual é a novidade? O deputado federal Luiz Couto, do PT, acaba de fazer uma publicação, digamos, polêmica em suas redes sociais. Através do antigo Twitter, no X, o deputado Luiz Couto afirma agora que o grupo de trabalho eleitoral do PT vai discutir não no final do mês, mas amanhã, a situação de algumas cidades que não têm consenso em torno das candidaturas à prefeitura, dentre as quais a cidade de João Pessoa. E segundo o deputado, essa informação que eu diria mais quente dessa publicação, de acordo com Luiz Couto, o que motivou esse adiamento da decisão do PT sobre a pré-candidatura própria do partido foi a operação da Polícia Federal da semana passada, envolvendo a gestão do prefeito Cícero Lucena. João Paulo. Olha, Felipe, é uma informação a ser considerada, né? Porque Luiz Couto é o único deputado federal do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba, ou seja, é uma voz que precisa ser ouvida dentro do partido. E ele faz um anúncio, assim, meio que vai na contramão daquilo que estava sendo previsto. Porque quando houve o adiamento, né, dias atrás, da Executiva Nacional, colocando novamente nas mãos do Diretório Nacional essa definição sobre João Pessoa, se disse que a definição ficaria para o fim deste mês, né? E aí Luiz Couto vai na contramão dessa expectativa e diz que não, já amanhã o PT definirá o grupo de trabalho eleitoral e, se isso acontecer, vai de alguma forma agradar, eu diria, a todas as correntes dentro do PT de João Pessoa hoje, porque seja defensor de candidatura própria ou não, o defensor de uma aliança com Cícero Lucena, todo mundo está reclamando da demora exagerada do PT nacional para definir essa tática eleitoral. Porque isso prejudica não apenas o partido do ponto de vista da possibilidade de disputar na majoritária, como, sobretudo, aquelas candidaturas à chapa proporcional, que não sabem hoje ainda, dia 7 de maio, se o partido estará com Cícero ou se terá uma candidatura própria. Não sabem se o partido tentará ser protagonista nas eleições aqui de João Pessoa ou se vai abdicar dessa possibilidade para continuar seguindo a reboque do PSB, do governador João Azevedo e agora do progressista, do prefeito Cícero Lucena. Qualquer estratégia está bem prejudicada, né, com a demora. Obrigada, João. Obrigada, Felipe. Agora 10h17. Giro de notícias. A gente tem falado bastante da tragédia que as enchentes têm causado no Rio Grande do Sul. Muitos paraibanos querem ajudar de alguma forma a população daquele estado, mas é preciso tomar muito cuidado para não cair em golpes. Herbert Araújo explica para a gente como ajudar sem
cair em golpes mesmo, que a gente sabe que tem um esperto em cada esquina, ou mais de um em cada esquina, né? Olha, Carla, em meio a essa tragédia toda, a gente tem aí essa incidência, né, de mentira e de desumanidade. Muitos perfis nas redes sociais, eles têm publicado desinformação sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A gente vive uma maluquice dentro das redes sociais que, assim, é como se fosse um fla-flu e as pessoas estão, nesse momento, focadas em dizer que determinada linha ideológica é melhor do que a outra, ao invés de se preocupar com aquilo que é óbvio, que é a segurança das pessoas que estão lá, o resgate das pessoas que estão lá. E, obviamente, a gente não tem muita dificuldade de imaginar que quem está se preocupando em espalhar notícias falsas não está se preocupando em enviar nem um centavo, nem uma garrafa de água para lá, né? Agora, além dessas mentiras, há quem se aproveite da situação para aplicar golpes, divulgando, por exemplo, QR Codes de Pix que são fraudulentos, que vão para o bolso de alguém e aí acabam se aproveitando da solidariedade de quem, de fato, quer ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldades no Rio Grande do Sul. A gente conversou com o advogado Henrique Toscano, ele deu algumas dicas para evitar esses golpes, principalmente via Pix. Antes de efetivar a transação do Pix, eles apresentam ali o nome correspondente àquela chave validadora. Então vai estar lá o nome de um CPF, de uma empresa, de um CNPJ, de uma fundação. O que é importante, que aquela pessoa que está fazendo a doação verifique, antes de efetivar a transação, se o nome está correspondendo com a entidade que está solicitando a doação. Se aparecer algum nome estranho, algum nome que não corresponda, é importante consultar na internet. Então, existe uma consulta rápida de nome na internet, de CNPJ via Google, né, buscadores que estão disponíveis para todo mundo, que você pode verificar. Para quem quer fazer doações em valores, né, como é o caso do Pix, a Rede Globo mantém um site paraquemdoar.com.br. Lá tem uma lista de instituições que são todas certificadas e confiáveis. Agora, quem mora aqui na Paraíba e quer enviar donativos, água, gêneros alimentícios, seja lá o que for, a Abraça Esperança, ela fez uma parceria com a companhia aérea para transportar itens doados aqui na Paraíba. A gente conversou com o fundador da Abrace, o Cassiano Ricardo. A gente é cliente da Azul e a gente conversou com eles, explicou a situação, eles toparam fazer o transporte. Então, a partir de agora, a gente tem como entregar. A partir disso, a gente começou a lutar, a pedir donativos e a gente iniciou esse projeto para que a gente possa, toda sexta-feira, encher um avião e mandar para o Rio Grande do Sul. Elas podem doar, principalmente nessa primeira semana, água, né, colchões com plástico, ou seja, colchões novos, velas, baterias, lanternas. Esses são os itens que realmente são os mais necessários nesse momento. As doações podem ser feitas aqui na sede da Abrace, que fica aqui no Parque Solon de Lucena, né? Funciona das 8 da manhã até as 5 da tarde. E também nos guichês da Companhia Aérea Azul, nos aeroportos de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, Carla. Obrigada, Herbert Araújo. E aí, mais uma vez, a gente disse que quem puder doar, doe, porque a situação não está fácil. Quem está acompanhando as notícias nacionais está vendo como está difícil aquilo ali, como deve se prolongar, porque vem a tragédia e depois vem as consequências dela. Então já está se falando em surto de dengue que pode acontecer por causa das águas, outras doenças. E tem uma frente fria prevista para essa semana, né? Exatamente, uma frente fria prevista para chegar. Então imagina você, quem já perdeu tudo, está desabrigado, está numa situação assim e ainda vai enfrentar uma frente fria, né? Daí a importância das doações, da solidariedade mesmo, tornada em algo real, palpável, físico, para essas pessoas que estão precisando tanto. Obrigada, Herbert. Até mais. Até mais. 10 horas e 22 minutos. Bora para o intervalo?
intervalo rapidinho e a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Marcas e patentes 100% online com a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Acesse mavip.com.br. Faça o registro de sua marca sem sair de casa. Proteja sua marca de forma rápida, segura e sem burocracia. Acesse mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro da Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em acreditação hospitalar. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiadas por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. CBN João Pessoa. 10h24. Hoje é Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, um problema que atinge cerca de 176 milhões de mulheres no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Somente no Brasil são cerca de 7 milhões de casos. E para falar sobre o assunto, nós iremos conversar agora com a doutora Ana Lúcia Alvino, ginecologista, especialista em endometriose e cirurgia ginecológica minimamente invasiva. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar comigo e com os ouvintes da CBN. Olá, bom dia. É um prazer vir falar um pouquinho aqui sobre a endometriose e principalmente no dia de hoje, né? Que hoje é o dia da luta contra a endometriose, um movimento que provavelmente vai se tornar um movimento mundial devido à magnitude da doença, mas é um prazer estar com vocês. Doutora, explica pra gente o que é a endometriose, muita gente ainda não sabe. Então, a endometriose hoje é a doença que mais chega no nosso consultório do ginecologista. A endometriose, na verdade, é uma doença fisiológica, que é uma doença crônica, ou seja, ela não tem uma cura, mas ela tem tratamento. E falando de uma maneira bem prática, é quando a mulher não engravida e ela menstrua todo mês, já que ela não engravidou, e o sangue que faz a gente menstruar todo mês, esse sangue, ele reflui, ele volta para a cavidade abdominal e acaba caindo dentro do nosso abdômen, da nossa barriga mesmo. E ali esse sangue, que tem células do útero, células da cavidade uterina, ele fixa em alguns órgãos, como intestino, bexiga, pulmão, diafragma. E o que é que acontece? Todo mês, quando a mulher não engravida, ela tende a sangrar, que é o nosso habitual, quer dizer que a gente não engravidou. E quando a gente sangra pela cavidade uterina, onde tem esses focos nos outros órgãos, também sangra. E é por isso que a paciente com endometriose, ela sente muita dor, porque o sangue ele é irritativo, ele é inflamatório. Por isso que a gente sempre fala que a endometriose é quando tem um pedacinho do útero da mulher em outros locais que não seja o útero. E aí, onde tem esses fragmentos uterinos em outros locais, eles também recebem a ação hormonal que atua no útero e eles respondem da mesma forma que o nosso útero responde todo mês. Tem tratamento? Então, isso é a endometriose. Tem tratamento, doutora? Tem. A doença, ela não tem uma cura definitiva, mas ela tem um tratamento e é o que a gente mais fala, acho que até o foco da luta hoje em dia é em relação ao tratamento. A gente consegue tratar a paciente com endometriose e deixar ela sem dor. Por que a gente tem que tratar? Porque a endometriose ela tem um grande impacto na qualidade de vida. Os estudos já mostram que é a principal causa de ausência da mulher no trabalho. Ela tem um impacto no relacionamento da mulher.
Então, por isso que hoje a gente está cada vez mais forte, voltada para tratar a endometriose de uma forma mais precoce. A gente pode fazer o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Qual é o melhor tratamento? Não existe melhor tratamento. Quando a gente fala em endometriose, a gente fala em tratar a dor da mulher. Porque a paciente com endometriose é uma paciente que ela tem muita dor. É tratar a dor e dar qualidade de vida para a mulher. E aí o tratamento... Pode falar, pode concluir. Fica à vontade. O tratamento clínico é com medicações. São as nossas medicações habituais. Geralmente são os anticoncepcionais. Realmente, os anticoncepcionais mesmo. Tem paciente que chega, mas o anticoncepcional, sim. Por quê? O que é que o anticoncepcional ele faz? Ele faz com que o seu ovário, ele pare de funcionar. Ele estimula como se a gente estivesse gestante. Pare de produzir o hormônio que faz a gente sangrar todo mês quando a gente não menstrua. E quando a gente fica sem sangrar, sem menstruar, aonde tem o foco da endometriose, também não vai ter sangramento. E aí a paciente, ela fica sem dor. E quando a gente opera paciente com endometriose, quando a gente faz esse tratamento hormonal, e mesmo assim a paciente persiste com dor, ou seja, a paciente ela não teve uma resposta ao tratamento clínico, a gente não conseguiu devolver a ela qualidade de vida, e a gente parte para o tratamento cirúrgico. E se você me perguntar, mas qual é esse tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico nada mais é do que retirar os focos de endometriose, onde a gente consegue visualizar. Doutora, o nosso tempo está já no fim, o repórter CBN vai chegar, mas eu queria falar sobre um tema que é bem polêmico. As mulheres tendem a normalizar as dores que elas sentem, né? Então, quando saber se está sentindo uma dor normal por causa do período menstrual ou se precisa se preocupar com endometriose e investigar, tem outros sintomas que formam um conjunto? Tem sim. Quando vai se preocupar com a dor da menstruação? Primeiro, a sentir dor não é normal, certo? Isso foi uma coisa cultural, principalmente aqui no Brasil, de que a menina, ela virou mocinha, começou a sangrar, ela vai ter aquela dor. Não, isso não existe. A paciente, ela tem que se preocupar quando ela tem uma cólica menstrual, que ela não consegue fazer sua atividade do dia. E no trabalho e na academia, ela precisa tomar uma medicação. Ela vai estar ali à base de remédio. Ela até consegue ir para a escola, mas à base de medicação. Aquela paciente tem aquela cólica tão intensa que o remédio não melhora, que ela vai no pronto-socorro do hospital para tomar medicação endovenosa. Aquela paciente que tem cólica que menstrua, ou cólica que desmaia e é preciso ir para o hospital. E os outros sintomas. Esse é o sintoma principal, que hoje em dia a gente consegue realmente diagnosticar por esse sintoma. Os outros sintomas são a paciente que começa a ter desconforto na relação sexual, que ela pode ter foco de endometriose, na região, nos ligamentos que sustenta o colo do útero, que tem o contato ali com a vagina. Então, é uma das queixas do consultório. A paciente do nada, ela começa a ter desconforto na relação sexual, dor. Tem paciente que não consegue nem ter vida sexual ativa. Paciente que no período da menstruação tem muita diarreia ou dor para fazer cocô. Dor para evacuar. Fora da menstruação, ela de boas. Quando ela está menstruada, ela sente medo. Doutora, eu tenho vontade de ir ao banheiro, mas eu não consigo porque dói para evacuar. Então, esse é outro sinal de alarme. Doutora, pode falar. Tem um último rapidinho, porque o repórter CBN já está nos chamando. Eu vou precisar, infelizmente, encerrar. Tem um último sintoma para a gente acrescentar? As pacientes têm infecção urinária de repetição. Inclusive, o caso. Isso é muito importante, principalmente no período da menstruação. Menstruei e estou com infecção urinária. Então, isso é um sinal de alarme. Mais uma vez, doutora, muito obrigada pela participação. Conversei com a doutora Ana Lúcia Alvino, ginecologista. Falamos sobre endometriose. Obrigada, doutora. Um ótimo dia. Beijo. 10h31, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país não se nega a conversar com o Ocidente. Ele disse, no entanto, que os rivais precisam escolher se querem o diálogo ou o conflito. Putin deu a declaração após assumir, nesta terça-feira, o 5º mandato à frente do Kremlin. Na segunda-feira, ele ameaçou atacar alvos militares do Reino Unido caso armas britânicas sejam usadas pelos militares ucranianos. Putin também determinou exercícios com artefatos nucleares depois de a França sugerir o envio de tropas à Ucrânia. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,54%, com 129.164 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,27%, negociado a R$ 5,059. O euro vale R$ 5,453, baixa de 0,18%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Dez horas e 34 minutos. A vacinação contra a dengue foi retomada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em João Pessoa após alguns dias suspensa. Além disso, a Secretaria de Saúde da capital também abriu para todos os públicos a vacinação contra a gripe. Os detalhes com Alisson Correia. A retomada da vacinação contra a dengue em João Pessoa foi planejada para que não haja problemas com a data de validade dos lotes. Quem explica é o chefe da seção de imunização da Secretaria de Saúde de João Pessoa, Fernando Virgulino. Todas as unidades estão abastecidas com essa vacina. Lembrar que ela é ofertada para o público-alvo de 10 a 14 anos de idade. A gente teve uma última nota que ampliou para evitar perda por data de vencimento, que a gente colocou de 6 a 16 anos, mas com o novo lote de doses que chegou, a gente retoma a vacinação para público-alvo de 10 a 14 anos de idade, que é a proposta do Ministério da Saúde. Então, quem quiser procurar vacina que tenha crianças e adolescentes nessa faixa etária, todas as salas de vacina da capital já dispõem dela, inclusive os pontos extras de vacinação. Os números da vacinação ainda seguem abaixo do esperado e a Secretaria de Saúde continua com estratégias para alcançar o maior número de pessoas. Fernando Virgulino explica ainda que o público-alvo deverá continuar com restrições. A gente já vacinou aqui na capital mais de 17 mil pessoas. Nosso público-alvo é 54 mil de 10 a 14 anos de idade. Então a gente faz esse reforço, existe uma cobertura vacinal baixa e pouca adesão desse público-alvo de crianças e adolescentes, onde se faz necessário pai, mãe e responsáveis se conscientizar da importância desse imunizante, que está no âmbito do SUS de forma gratuita, que é quadrivalente e protege contra todos os sorogrupos da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4. A gente fez a vacinação nas escolas, fez chamamento e colocou em todas as unidades de saúde da família. Com a retomada, a gente continua fazendo o chamamento, busca ativa dos faltosos e também oportunizando aquelas escolas que ainda não fez de ter essa vacinação na escola, sendo realizada para suas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. A perspectiva do Ministério é vacinar primeiramente esse público de 10 a 14 anos de idade, então começou com a primeira gerência, depois foi ampliada para mais 10 municípios, então tem 24 municípios na Paraíba que está recebendo esse imunizante. Até 2025 acredita que os 223 municípios vão ter essa vacina disponível, e enquanto isso não acontece, eu acho muito difícil haver ampliação em faixa etária de público-alvo. Ainda sobre vacinação, Virgulino falou sobre a oferta de imunização contra a gripe, que agora está aberta para todos os públicos em João Pessoa. Vacinação da gripe foi aberta a todo o público a partir de 6 meses de idade. Então, se você faz parte desse público-alvo, não perde a oportunidade, levando em consideração os altos índices de gripes, de síndromes respiratórias agudas graves aqui na capital. Então, a gente teve um aumento considerável, então por isso se faz necessário estar se vacinando e por isso a preocupação do Ministério da Saúde em abrir para dar oportunidade àqueles que queiram se vacinar.
Lembrar que é uma vacina trivalente, que ela protege contra influenza A, H1N1, H3N2 e influenza B. É uma vacina de vírus inativo e não vem a ocasionar doença. Algumas pessoas começam a dizer, tomei a vacina e gripei. Isso não existe. O que acontece é que as pessoas que foram vacinadas provavelmente já estavam com o vírus da gripe incubado e acaba aí desencadeando a gripe que não está relacionada à vacina. Então é uma vacina extremamente segura, não é de hoje que existe essa campanha de influenza, ela já vem aí há anos e a gente faz esse chamamento principalmente para idosos e crianças se vacinarem, que são o público mais vulnerável e acometido e com possibilidade para agravar para as formas graves, então a gente não quer perder quem a gente ama, então você faz necessário estar vacinando e procurando o ponto de vacinação mais próximo e colocando em dia a caderneta de vacinação. A gente recomenda que não esteja com febre no momento da vacinação, pessoas que têm alergia grave ao ovo, ou hipersensibilidade ou anafilaxia em doses anteriores não poderiam estar tomando a vacina da influenza, mas de forma geral é uma vacina extremamente segura de se tomar, só buscar o ponto de vacinação mais próximo e colocar a sua situação vacinal para a gripe, para a dengue e para outras vacinas em dia. Fernando Virgulino reforça a campanha e traz os locais de vacinação na capital. Os locais de vacinação é Centro Municipal de Imunização, que é o antigo Lactário da Torre, funcionando de 8 até as 16 horas. As policlínicas municipais do Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Praias e Jaguaribe, funcionando aí de 8 às 16 horas. Temos também os pontos móveis que são fixos aí no Shopping Sul, Ferreira Costa e Shopping Tambiá, funcionando de meio-dia às 21 e todas as unidades de saúde da família, que é o postinho de saúde mais próximo de casa, funcionando de 7 às 11 e de meio-dia às 16. Todos esses pontos dispõem da vacina da dengue e também da gripe. Reportagem Alisson Correia. 10 horas e 39 minutos, um intervalo e a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícias. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontrar por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. Os programas Coração Paraibano e Opera Paraíba têm levado mais saúde para todos os paraibanos. E com o programa Paraíba contra o Câncer, o cuidado vai continuar, com a garantia do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento especializado, além da ampliação da realização de cirurgias oncológicas em todo o estado, em 17 hospitais da rede pública. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. CBN João Pessoa. Dez horas e 41 minutos. Há 7 meses, o Hospital Padre Zé é administrado pelo Padre Jorge Batista. Ele foi escolhido em assembleia após a renúncia do ex-diretor da unidade, o Padre Egídio de Carvalho Neto, quando a Polícia Civil começou a investigar irregularidades na instituição. Na época, o principal desafio era reerguer o hospital, tanto financeiramente quanto do ponto de vista da imagem institucional.
Para saber como está a situação nesse momento, a gente conversa a partir de agora com o atual diretor do hospital, Padre Jorge Batista, e com Rafael Pinheiro, diretor administrativo do hospital. Bom dia, muito obrigada pela presença dos senhores aqui para conversar comigo, com o Felipe e com os ouvintes da CBN. Eu gostaria de agradecer a oportunidade por esse momento aqui, de poder compartilhar com as pessoas a nossa situação. 7 meses de muita luta, muito trabalho, que foi que nós fizemos de concreto. Primeiro, a composição de uma equipe altamente qualificada, com, digamos assim, um perfil de trabalho, ética, honestidade, economicidade. E foi muito difícil porque nós encontramos ali uma desordem, né? Então, nesses 7 meses, nós compomos uma equipe altamente qualificada. O segundo ponto, o hospital começou a ter o que não tinha há anos, rotatividade. E o hospital era praticamente uma casa de longa permanência, onde idosos chegavam e ficavam ali 1 ano, 6 meses, 2 anos. E agora não é assim. Agora as pessoas estão sendo devidamente tratadas, cuidadas. Então o índice de rotatividade aumentou muito. De modo que praticamente com o mesmo quantitativo de funcionários, nós mais que dobramos, né, o índice de atendimento. Então o hospital que durante anos ficou com 40 pessoas, a média era essa. Para você ter uma ideia, o hospital já chegou a ter 86 pessoas internadas. E em determinados meses, mais de 120 pessoas. Então isso significa o quê? Um trabalho redobrado, ações coordenadas, né, redistribuição de tarefas. Quanto à questão financeira, ela ainda continua sendo algo assim, bem delicado. Como é que está a situação real financeira do hospital nesse ponto? Pronto, o hospital precisa hoje, em média, entre 1.300.000 a 1.500.000 mensalmente para sobreviver. Nós temos, em dezembro, janeiro, foi encerrado o contrato via Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde. Contrato por 4, 5 anos, foi encerrado. E aí começou o processo de renovação desse contrato, porque é através desse contrato que nós recebemos a verba do SUS, que praticamente garante a folha dos funcionários, né? É bom deixar isso bem claro. E esse contrato, depois de muita luta, de muito diálogo, porque não foi uma coisa fácil, nem para o hospital, nem para a Prefeitura, tendo em vista que simplesmente todas as contas elas serão reprovadas, todas as prestações de contas da gestão do Padre Egídio, elas serão reprovadas, não tem como aprovar. Então, aí você fazer um novo contrato é muito complicado. Então, o que foi que nós encontramos? Sensibilidade da parte do gestor municipal e também um apoio. De modo que, em abril, praticamente em abril, segunda quinzena de abril, nós conseguimos assinar esse contrato por mais 5 anos, inclusive com uma certa melhora. Tá, ok? E a partir de junho nós vamos começar a receber a verba do SUS. Então, por isso que eu falei, vai tranquilizar um pouquinho a partir de junho. O senhor disse que houve uma certa melhora. Fevereiro, março, abril, maio, nós estamos mensalmente recebendo um apoio, uma verba da Prefeitura, porque nós prestamos o serviço, tudo dentro da legalidade. Prestamos o serviço. Hoje a nossa orientação é qualquer pobre, qualquer pessoa que procurar o Hospital Padre Zé, devidamente regulado na Prefeitura, ele vai encontrar as portas abertas. Nós não vamos deixar de acolher aquele que sofre. Não vai voltar a ser o que era, né? Vamos dar um jeito, né? E a sua pergunta? Em relação ao novo contrato, o senhor disse que houve uma melhora. Qual é essa melhora na prática? Não, porque veja bem, nós começamos a otimizar a legalização de muitos serviços. O hospital tinha um tomógrafo, que até hoje não pode ser utilizado. Estamos otimizando, providenciando tudo aquilo que é necessário para usar esse serviço, como também outros procedimentos ambulatoriais. Então, uma verba que poderia ficar restrito a um valor X, ele aumentou consideravelmente. Então, Porque, Felipe, além do que a gente recebe pelo contrato de leitos de UCP, que é o perfil do hospital, a gente também recebe por atendimento ambulatorial. Então, a gente abriu os atendimentos para a população. Então, cada um que chega lá, né, que recebe o seu atendimento, a gente vai e presta contas ao município. Atendemos X, o volume de atendimento na fisioterapia,
de exame de sangue, de ultrassom, de todos os atendimentos que a gente proporcionar à população de João Pessoa, né, que vem, né, agendado via regulação. Então, tudo isso também aumentou, né, esse fluxo não somente de internação, porque quando se fala do Hospital Padre Zé, tanto que é engraçado que muitos acreditam que é só o hospital a parte de internação. Mas o hospital tem um atendimento à população. Por exemplo, se você chegar lá e você receber um atendimento ambulatorial e você precisa de uma medicação que no hospital tem, você pode ir lá na farmácia, pega, né? É direito, né? É garantia do SUS esse atendimento. Então, visando isso, né, a própria prefeitura reconheceu de que, de fato, se trabalhando de modo adequado, se consegue, como a gente conseguiu, zerar a fila da regulação. Porque quando a gente chegou lá, tinha em média, e não passava disso, de 40 a 50 internos no hospital. Foi uma média. Quando a gente veio aqui da outra vez, era essa média que ainda estava estabelecido. E a gente foi trabalhando. A gente, como o padre falou, a gente chegou a um período de internação de 87, com um fluxo de mais de 120 pacientes, né? Recebendo alta, internação. Então, o próprio gestores do município, né, o secretário de saúde, reconheceu da importância do hospital. É tanto que esse contrato ele foi feito por inexigibilidade, ou seja, se reconheceu que dentro da rede de atenção à saúde de João Pessoa não existe outro hospital que tenha o perfil do Hospital Padre Zé. Então, ele é exclusivo. Então, querendo ou não, facilitou esse processo de nova contratualização, porque, como o padre falou, se a gente fosse depender, né, das contas do hospital, a gente não teria esse contrato atualizado. Então, e outras situações de convênios, de contratos que a gente está tentando firmar, com o município, com o estado, porque só assim que a gente está conseguindo andar. E isso é uma burocracia, né? Existe esse processo burocrático que é difícil, mas as contas do hospital, dos fornecedores, eles não têm tempo. Eles precisam ser pagos, né? Então, ali, por exemplo, naquele período, da outra vez que a gente veio aqui, ali no início, a gente estava com contas em atraso com vários fornecedores que vinham desde a época dele, de Egídio. E a gente precisava regularizar. Isso foi um sufoco para a gente, porque de onde é que a gente vai tirar dinheiro? Porque, além de regularizar esses fornecedores, tinha um empréstimo da Caixa, que até aquele presente momento não estava suspenso, a gente conseguiu essa suspensão, que é temporária. Por uma hora a gente vai ter que pagar, não tem para onde correr. Por um ano. A gente conseguiu essa suspensão temporária, mas aí deu uma aliviada naquele momento. E acabou que também foi ali período de final de ano, então as doações, né? Graças à ajuda, né? Doações. Como é que está nesse momento a questão das doações? Porque houve um abalo à imagem do hospital. Essa questão foi ensinada também, a credibilidade do hospital foi resgatada, as doações voltaram ao nível de antes do escândalo? Não, diante do escândalo não. Melhoraram, eu tenho que reconhecer essa melhora, até porque a gente faz questão de prestar contas, né, à sociedade, a gente assumiu um compromisso de criar um portal de transparência, a gente criou esse portal de transparência, a gente coloca tudo, como é que estão as contas do hospital, na própria rede social do hospital, as atividades que a gente promove, a gente tem colocado, a gente tem parceria com o UNIP, por exemplo, então nos finais de semana a gente tem mutirão de atendimento para a população, a gente tem mostrado à população que a gente está com esse intuito de fazer o que deve ser feito, né? O que precisa ser feito. Então isso, querendo ou não, trouxe uma certa credibilidade, mas nada é como antes, porque querendo ou não, ainda o que se noticia em relação ao Hospital do Padre Zé é baseado no escândalo, né? Ainda a pauta positiva do que o Hospital Padre Zé está fazendo, mesmo mediante esse escândalo, porque isso é bom frisar, o hospital está funcionando. E está funcionando. Tem algum serviço suspenso ainda em decorrência de tudo que aconteceu, ou tudo está funcionando normalmente? Na última vez que a gente veio aqui, a gente tinha um programa do hospital, que era o programa pós-alta. Então, todo paciente que ele recebia a alta, ele tinha garantido ali por 3 meses uma cesta básica, né? Diante das necessidades dele. Então, o serviço social, na alta, já disponibilizava. Naquele período, a gente teve que suspender porque a gente não tinha condições. E a gente voltou. A gente viu, até porque as doações que a gente recebeu foram muitas, graças a Deus. A gente até repassou para outras instituições que estão precisando, como, por exemplo, a Vila Vicentina. A gente tem essa parceria e quando tem a mais lá no hospital, a gente sabe que não vai dar conta daquilo ali, a gente repassa, né? Porque a gente é aquela coisa, a gente é ajudado e a gente ajuda também. Então, nesse período, a gente conseguiu fazer com que esse programa, por exemplo, ele voltasse, que é uma assistência considerável a quem, porque a maioria dos pacientes
que estão ali internos são pessoas de baixa renda mesmo, que precisam de ajuda. Né? Em relação a esse tópico ainda, das doações, qual o nível delas hoje? Quanto que o hospital recebe em doações mensalmente? O hospital, pela a média mensal, eu vou basear na teledoações, que é onde a gente recebe esse feedback mais certeiro, porque são pessoas que dão em espécie, né? Os mensageiros vão lá nas casas e buscam, são as pessoas que fazem transferências, que fazem doações espontâneas. Quando a gente recebeu o hospital, estava numa média de uns 20, 30 mil reais. Hoje está em torno de 40, 45. Mas antes chegava a meses a 100 mil, entende? Então ainda não chegou naquele patamar. Porque são doações de pessoas, a maioria, obviamente, é do município de João Pessoa, mas chega também de todo o estado, né? Pessoas que sabiam do Hospital Padre Zé, que sabiam da vocação do Hospital Padre Zé, por mais que não fosse do seu município, mas tinha essa sensibilidade em doar. Então, ainda tem muitas pessoas que não querem vincular o seu nome, até empresários mesmo, que a gente percebe uma certa dificuldade em querer auxiliar, porque não querem vincular o nome ao escândalo que ainda está ocorrendo, não sabe aonde vai parar, né? Olha, uma informação que eu considero assim, bem relevante. Nós procuramos a Procuradoria do Trabalho, procuramos o Ministério Público Estadual, né, e com a assessoria jurídica que nós temos, nós estamos cumprindo uma promessa. Nós reformulamos já o Estatuto do Instituto São José, e nessa reformulação nós descentralizamos o poder do padre, concentrando as responsabilidades no Conselho Administrativo e já preparando o caminho para a confecção da Fundação Padre Zé. Inclusive tivemos 2 reuniões com o promotor de fundações, Dr. Alexandre Jorge, e eu creio que agora, de junho para julho, nós vamos já iniciar esse processo com o apoio da Procuradoria do Trabalho, porque o Hospital Padre Zé tem 200 e tantos funcionários, né, seguindo as orientações da Procuradoria do Trabalho, fazendo tudo direitinho, conforme a lei, e também seguindo as orientações do Dr. Alexandre Jorge. Então nós vamos ter logo a Fundação Padre Zé. E aí o Conselho Deliberativo será constituído por um grupo de 6, 7 pessoas, onde também o poder do sacerdote será descentralizado. De modo que nós vamos desvincular mais ainda o Hospital Padre Zé, ou seja, a Fundação Padre Zé da Arquidiocese da Paraíba. Haverá isso por orientação do Ministério Público, de modo Quem vai que compor esse conselho? Uma instituição não pode intervir na outra. Foi a orientação que nós recebemos. Dom Delso, de antemão, nos deu total apoio, porque essa era a intenção dele desde o início, o vigário-geral também. De modo que, com a constituição de uma fundação, o Padre Zé será diretamente fiscalizado pelo Ministério Público através da Promotoria de Fundações. Tá bom? A composição desse conselho, nós vamos divulgar na hora certa, né? Mais uma equipe formada por 6, 7 pessoas, devidamente competente na sua área. Nós estamos trazendo as pessoas que foram, digamos assim, vieram para ajudar o Padre Zé a assumir a liderança do Hospital Padre Zé, são pessoas devidamente capacitadas. Por exemplo, o diretor administrativo, Dr. Rafael, ele tem doutorado na área de saúde, né? Então, nós temos aí outros nomes que no momento certo nós vamos divulgar, pessoas que têm expertise nessa área, administrativa, financeira, hospitalar. Então é uma equipe muito boa, eu me orgulho, e eu não tenho nenhum problema nessa questão da descentralização do poder, né? Eu acho que é melhor. Se o Hospital Padre Zé fosse uma fundação, jamais a promotoria teria permitido esses empréstimos absurdos. Eu digo isso porque eu tenho uma fundação, a Fundação Padre Pio, e eu sei como é o trabalho de fiscalização do Ministério Público, é algo muito sério, e tem que ser assim. Então eu considero isso um grande avanço, né, Rafael? Um grande avanço. Vocês têm acompanhado as investigações? Como é que está o andamento? Alguma novidade? Ou isso não está preocupando vocês no momento? Complementando a pergunta de Carla, eu pergunto se o senhor se sente frustrado, porque me parece que não houve ali, a investigação não avançou até o momento sobre outros envolvidos. A princípio apenas o padre Egídio, né, e 2 ex-diretoras. Olha, eu confesso a você que no primeiro momento eu ficava olhando muito para trás, né? Como aquele carro que está dirigindo, olhando para o retrovisor. E aí você acaba tendo assim uma certa revolta,
Porque, por exemplo, só o patrimônio do padre, 100 e tantos milhões, né? O hospital não tem sala vermelha, o hospital não tem UTI, o hospital não tem bloco cirúrgico, e era para ter tudo isso, né? Então isso causa uma revolta muito grande. Mas já faz uns 3 meses que eu tomei a decisão de me afastar dessas coisas. Por quê? Porque faz mal. Se eu ouvir tanta coisa ruim, eu quero trabalhar, rezar, cuidar das pessoas, cada vez mais qualificar a nossa equipe. E daqui a 1 ano, né, Rafael, prestar contas à sociedade, dizer, olha, como nós pegamos o hospital e como nós vamos deixar, né? Porque ninguém é eterno, tá certo? Nós não queremos ficar ali de maneira eterna. Mas, assim, eu confesso a vocês que é o nosso país, né? É o nosso país. Então, você vê milhares de pessoas sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul e em outros lugares, festa. Então, é rezar. Hoje em dia eu evito muito falar sobre isso porque é complicado. Causa uma frustração, né? Causa uma frustração. Nós conversamos com o padre George Batista, que é diretor do Hospital Padre Zé, e com Rafael Pinheiro, diretor administrativo do hospital. Falamos sobre esses 7 meses, né, de nova administração e de tentativa de reconstrução, não só financeira, mas também da imagem da instituição, que, repito, é uma instituição importantíssima. Ninguém questiona a importância e a necessidade do trabalho do hospital aqui para a nossa região. Agradeço aos dois, desejo sucesso no trabalho à frente do hospital e dessa empreitada toda. Muito obrigado, viu? E olha, eu queria fazer um apelo. Continuem ajudando o Hospital Padre Zé. Padre, ajude com o que você puder. Não deixe de doar. Você que está doando todo mês, continue doando. Você que deixou de doar, volte a doar. É uma nova gestão, é uma nova realidade. E também pedimos dietas interais. Nós precisamos. Uma das características dos pacientes que nós acolhemos é o seu estado de desnutrição, né, Rafael? E é muito caro, né? Antes não se tinha esse gasto, porque o dinheiro era desviado. Mas hoje o Hospital Padre Zé tem um gasto considerável com dietas interais. Então tem mês, por exemplo, que ele gasta R$30 mil só com dietas interais. Quando chega a doação, a gente se alegra, porque é uma economia, né? Obrigada. 10h59, intervalo, e a gente volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, das 9h30 às 14h30. Área Rural de Pilar, nos seguintes endereços: Fazendas Paraíso, São Mateus. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de maio de 2024. O presidente Lula afirmou que o governo federal pode importar arroz e feijão para segurar a alta do preço dos 2 produtos. A produção dos itens foi afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul. Lula disse que é preciso investir no plantio em outros estados do país. A água baixou nas cidades do Vale do Taquari, uma das localidades
gaúchas prejudicadas pelas chuvas. Um rio que corta a região chegou a ultrapassar a marca recorde de 30 metros. Os moradores se deparam agora com um cenário de devastação. Em entrevista à CBN, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que, até o momento, apenas os municípios do Vale do Taquari podem começar a calcular o tamanho do prejuízo. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil terá a redação final apresentada em junho, apesar de estar previsto há 12 anos em lei federal. A iniciativa surgiu em 2012. Na ocasião, mais de 900 pessoas morreram em consequência das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. O plano deve identificar áreas sujeitas a desastres em território nacional, propor estratégias e criar um gerenciamento integrado com estados e municípios. 2 pessoas ligadas ao deputado Luciano Bivar são alvos de uma operação da Polícia Federal. Os agentes estão nas ruas para investigar ameaças ao atual presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O advogado foi eleito recentemente numa disputa acirrada contra Bivar. Ao todo, são cumpridos 5 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. Bivar é investigado, mas não é alvo da ação. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Apresentação: Carla Visani. Horas e 3 minutos, estamos entrando na terceira hora do CBN João Pessoa desta terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Vamos juntos até o meio-dia. Separei algumas participações, que faz tempo que eu não leio aqui as participações dos nossos queridos ouvintes. Tem o Rei Chacon, que está por aqui, está estranhando aí isso que está acontecendo com o TikTok nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso, você vai entender direitinho, Rei, daqui a pouquinho na coluna Cultura Digital. Roberto Lima por aqui, bom dia, já estou na escuta. Soares também por aqui e comentando a tragédia por causa das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul. Lembrando aqui que realmente os nossos irmãos estão vivendo quase um mini dilúvio, falando que acabaram de encontrar uma mãe e um filho 5 dias depois do ocorrido, estão internados com desidratação. Cada caso que a gente acompanha, né, dói saber que tem gente sofrendo tanto. Estou aqui com Giane de Tibiri, dizendo bom dia, Carla e bancada, um dia abençoado e iluminado. Em relação ao mercado aqui em Tibiri, está difícil. No começo do programa a gente falou sobre a situação dos mercados, nós focamos no mercado do Rangel, por causa daquele protesto que teve ontem em relação ao desligamento da energia lá para um serviço da prefeitura. E aí eu perguntei para os nossos ouvintes como é que está a situação nos mercados que os nossos ouvintes frequentam. Então a Giane do Tibiri diz que está difícil por lá, quando chove dá enchente, é uma sujeira horrível e que o prefeito devia olhar mais para esses mercados. Obrigada, Giane, pela participação. O Adson Pimentel também é frequentador de mercado e diz que em Bahia o Mercado Livre é uma negação, precisa de uma reforma urgente. Mercado é instituição, né? As pessoas gostam de ir no mercado público, ter esse contato, escolher lá as verduras, frutas, enfim, o que precisam para botar na mesa, conversar com os feirantes, inclusive. Aí, se não tem estrutura, se a coisa tá feia, fica complicado, né? Fica complicado de se manter fiel. Então, administradores públicos, voltem os seus olhares para os mercados. Todo mundo sai ganhando, né? Inclusive os comerciantes que estão por lá e que também sentem quando falta a infraestrutura mínima para que eles trabalhem. Quem mais? O Arson Souza está por aqui, o Rafael também. Rafael com pergunta para João Paulo Medeiros, já vou repassar para o fim do programa ele voltar aqui
e poder responder. Ele está perguntando, tem como dar nome aos bois, não? No caso do pai do jabuti, tá? Falando sobre o jabuti, colocado lá quando o assunto são os prédios construídos de maneira irregular. Então, houve lá na Câmara e no meio lá de tudo, da papelada, tinha um jabutizinho que dava brecha para normalizar as construções acima do que hoje é permitido. Então, o Rafael está querendo saber o nome, né, do pai deste jabuti, e eu vou repassar para o João Paulo Medeiros já. 981324088, nosso WhatsApp. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar, a conversar com a gente. Agora 11h07. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Lu. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando a gente aqui no CBN João Pessoa. Ju, o Botafogo se reapresentou hoje de manhã, já na preparação para o confronto contra o Volta Redonda. Isso. Assim, há uma expectativa, né? E há uma pressão muito grande também com relação à CBF, por conta do que a gente está vivendo lá no Rio Grande do Sul, né, das tragédias. Alguns jogos da Série C já foram adiados, né, dessa rodada anterior, que acabou de passar, e há uma pressão, especialmente de times do Rio Grande do Sul, claro, de times gaúchos, e da Federação Gaúcha também, de futebol, pedindo à CBF que as rodadas do Campeonato Brasileiro sejam suspensas, né? Pelo menos a próxima rodada seja suspensa. Há aí uma expectativa grande para saber o que a CBF vai tomar de decisão, né? Porque a gente sabe que pelo menos Grêmio e Inter da Série A estão com seus estádios alagados, completamente alagados, também não estão podendo treinar, obviamente, por conta do estado que está Porto Alegre. Mas há também uma expectativa em relação às outras divisões do Campeonato Brasileiro, e aí inclui séries B, C e D, né? E no caso da série C e D, isso afeta clubes paraibanos. O caso do Botafogo se representou hoje pela manhã, já de olho aí na preparação para enfrentar o Volta Redonda no próximo domingo. O time Volta Redonda é lá do Rio de Janeiro, né? Teoricamente não teria nenhum problema, né, para esse confronto acontecer, mas de qualquer maneira há essa expectativa, e a gente, claro, assim que tiver alguma informação mais atualizada a respeito das decisões da CBF, a gente traz aqui para o ouvinte CBN. O 13 também se reapresenta e iniciou uma campanha para ajudar o Rio Grande do Sul. Isso, o 13 se reapresenta agora de tarde também, já de olho no próximo confronto que acontece, teoricamente, tudo mantido, né, no próximo domingo, diante do Maracanã, que é um time do Ceará, né, lá do interior do Ceará, então também não teria nenhum problema de suspensão, né, assim, a grosso modo, né, não seria um time diretamente afetado. E aí começa todo o trabalho de preparação para esse confronto. O técnico Vaguinho tem muitos atacantes à sua disposição, não quis adiantar a escalação para o sistema ofensivo, né? É algo que ele ainda, ao longo da semana, vai ter mais ideia, né? Quando chegar mais perto do confronto. Mas a respeito dessa campanha do 13, a lojinha do 13, a loja do 13, agora virou ponto de coleta para doações de agasalhos, calçados e cobertores. E todas essas doações que chegarem até a loja do 13 até o dia 15 de maio vão depois ser doadas à população do Rio Grande do Sul e vão ser levadas pela Azul Linhas Aéreas. Então você que é de Campina Grande ou vai passar por Campina Grande, enfim, o 13 agora também está disponibilizando esse ponto de coleta. No futebol feminino, o VF4 conseguiu vencer em casa. Sim, mais uma vez, né? São 4 jogos, 2 derrotas fora de casa e 2 em casa. Ontem enfrentou a equipe do Recanto lá do Amazonas, Recanto da Criança, um nome curioso aí para um clube, mas enfrentou ontem, eram 2 equipes que estavam em situações complicadas, né? O VF4 era vice-lanterna e o Recanto, lanterna da competição, ainda não sabe o que é vencer na competição, e o VF4 venceu por 2-0 com um gol da Emily, que já havia, inclusive,
marcado, né, na vitória contra o UDA, também aqui no Almeidão, e isso fez com que o VF4 chegasse a 6 pontos, saiu da vice-lanterna, então colou ali no G4, né, de classificação, próximo à zona de classificação do grupo, e aí respira aliviado para seguir nos confrontos das próximas rodadas aí da Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. E hoje as Belas do Belo entram em campo pela Série A3 do Brasileiro. Isso, e aí vão enfrentar a União, na verdade, que é a equipe lá do Rio Grande do Norte, que tem em seu elenco uma velha conhecida das Belas do Belo, que é a atacante Lu Meirelles. A Lu foi, inclusive, defender o União no Campeonato Potiguar do ano passado, foi campeã Potiguar também, pela União, e artilheira também do Campeonato Potiguar, e aí seguiu, foi mantida no elenco do União, e agora vai enfrentar nas oitavas de final. Hoje é o jogo de ida, que acontece às 3 horas da tarde no Almeidão. Belas do Belo vai encarar o União, e é um mata-mata, né? Jogo de ida e volta nas oitavas de final da Série A3. O jogo de volta já acontece domingo, no Dia das Mães, lá no Frasqueirão, em Natal, às 3 horas da tarde também. E aí a gente, dessa vez, pede licença à importante jogadora Lu Meirelles, paraibana, para torcer mesmo pelas Belas, né? Porque é a Paraíba aí sendo representada na Série A3 do Campeonato Brasileiro, correndo atrás, quem sabe, de um acesso para a segunda divisão. Juliana Bandeira, obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. 11 horas e 13 minutos. Giro de notícias. Vou conversar com a bela Denise Delmiro, que está por aqui, apresentadora do JPB Primeira Edição, e ela sempre nos conta os destaques do JPB, né? O que o público vai poder assistir, vai encontrar de informação no JPB nesta terça-feira. Denise, bom dia. Bom dia, Carla Visani, bom dia, ouvintes da CBN. Diante de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente se emociona tanto, né, minha gente? É muito triste de ver tudo que está acontecendo por lá. Tem paraibanos que acabaram indo para lá por um motivo, Carla, e acabaram ficando para se tornarem voluntários. Vou trazer 2 casos hoje no JPB1 para a turma de casa acompanhar a partir de 15 para meio-dia. Tem a história, por exemplo, do estudante Carlos Aderbal. Carlos Aderbal passou para o mestrado de Engenharia Civil, era o sonho dele, isso faz apenas 2 meses. Ir para lá, para o Rio Grande do Sul, estudar, né, e seguir a carreira acadêmica, e aí de repente veio essa tragédia, Carlos ficou lá preso, e aí ele pensou, o que é que eu vou fazer como um bom paraibano de desterro no sertão do estado? Ele está fazendo uma campanha junto com outro amigo, o Joseph, que também é paraibano, estão fazendo uma vaquinha para ajudar essas pessoas. Eles moram quase perto do Rio Guaíba, chegam aí a pé e chegam lá e vê toda aquela situação, né? As pessoas sendo salvas, as vítimas, as histórias tristes também, quando alguém é encontrado morto, infelizmente. E aí ele está arrecadando tudo o que pode por lá. O que é que ele tem percebido? Ele tem ido, segundo ele contou para a gente, de abrigo em abrigo, vendo que as pessoas mais precisam. E ele identificou bico de mamadeira e remédio para diabéticos. E aí o que é que ele pensou? Eu vou divulgar isso para o meu povo paraibano. E ele começou a mostrar isso nas redes sociais. Tem até um Pix que ele passa, né, para as pessoas, que é o carlosaderbal20@gmail.com. E hoje eu vou conversar ao vivo com ele, direto do Rio Grande do Sul. A gente vai bater um papo para saber como esse trabalho está sendo feito. Outro representante da Paraíba, esse é pernambucano, mas ele é policial penal paraibano. Ele está por lá, é um amigo íntimo de Danilo Alves, ele que conseguiu esse contato para a gente. E Danilo fechou essa reportagem com o Lucas Leal. Lucas estava fazendo, sabe o que, no Rio Grande do Sul? Ministrando um curso de capacitação para policiais penais gaúchos quando a situação no estado se agravou, né? Ele é integrante do Grupo Penitenciário de Operações Especiais, o GEPOI da Paraíba. Ele segue lá na região metropolitana de Porto Alegre como voluntário, algo que a gente não fala tanto, né? As penitenciárias também estão alagadas por lá e por questões de segurança, centenas de apenados precisam ser transferidos com segurança, né? E aí ele está ajudando também nessas transferências, com botes e tudo que é necessário. Ele mandou vídeos para a gente atravessando de barco, onde antes eram plantações de arroz, e são quilômetros e quilômetros de lavoura. Os ouvintes da CBN que ficarem de olho no JPB1 de hoje vão ver essas imagens impressionantes, né, do trabalho desses policiais debaixo d'água.
Lucas ficaria no Rio Grande do Sul só até ontem, só para esse curso, mas aí ela acabou ficando, sem previsão de retorno agora, para ajudar todo mundo nessa situação. Só lembrando, né, que 18 militares do Corpo de Bombeiros aqui da Paraíba vão chegar lá por volta de quinta-feira, né? São alguns dias aí de viagem para que eles cheguem lá e comecem a ajudar os outros que já estão lá há tanto tempo, já devem estar bem cansados. Então tem várias notícias hoje no JPB1, também tem calendário, tem comunidade, tem muita informação para quem está em casa. Tem um médico comigo para falar de Alzheimer, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, sobre isso, 981819700, uma doença que acomete mais de 1 milhão de brasileiros e infelizmente tem sido a realidade de muitas famílias, é muito difícil lidar com Alzheimer. E quem quiser participar, manda pergunta no nosso zap. Denise, ainda sobre a situação lá no Rio Grande do Sul, a gente que faz jornalismo está muito habituado a questionar os limites da humanidade, né? Porque a gente tem contato com coisas muito ruins, com tragédias, com notícias policiais, com situações que a gente diz, meu Deus, impossível, isso um ser humano não pode ser capaz disso. E aí, quando vem no meio de uma tragédia dessa e a gente começa a ver os casos de solidariedade, como a solidariedade brota, como as pessoas se mobilizam, como as pessoas às vezes largam tudo para irem para aquele local e ajudar, não sei você, mas meu coração fica quentinho porque renasce a esperança de que a humanidade tem jeito e que tem muito mais gente boa do que gente ruim por aí. Tem, né? Com certeza. Eu também acredito demais nisso. Eu acho que todo mundo tem um coração muito bom, sim. E quando a gente vê essas imagens, essas pessoas se doando totalmente, é emocionante, apesar de tudo que lá está passando. É isso. Denise Delmiro, obrigada. Bom jornal. Valeu. 11h18, um intervalo rapidíssimo e a gente volta para falar de Dia das Mães, intenção de presentear, você que é filho, que tem sua mãe aí por perto ou quem faz o papel de mãe na sua vida, né? Vai presentear, tá pensando em fazer o quê para homenagear essa figura tão importante na vida das pessoas? Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Até já. CBN, a rádio que toca notícia. A vida é feita de conexões. Publicidade é conexão. Aqui a sua ideia ganha vida. Publicidade em ônibus, em penas e tudo mais que você precisa para divulgar a sua empresa no mercado e gerar conexões com seus clientes. Caju Conecta, a maior e melhor empresa de publicidade da Paraíba. Ligue e peça seu orçamento. 83-999222273. Acesse nosso Instagram, @Caju Conecta. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar. Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia. Rede Farma. Juntinho com você em qualquer lugar. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão multibenefícios iFood aprovado. Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Lembra que você não votou e nem justificou sua ausência nas últimas eleições? Então, você tem até 8 de maio para ir ao cartório eleitoral mais próximo e regularizar seu cadastro eleitoral. Em João Pessoa, o atendimento é no Espaço Cultural, das 8 às 19 horas. E para você que terá 16 anos completos até o dia da eleição e quiser votar pela primeira vez, é só até o dia 8 de maio também. Se ligue no alerta agora e escape das filas. Para-brisa, para-choques, lanternas e faróis. Para carro nacional e importado. Preço baixo, excelentes condições de pagamento. Atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção. E lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa. Lataria é com quem tem tradição. Em João Pessoa, na Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. CBN João Pessoa.
11h21. O Dia das Mães está chegando. E aí, você já sabe o que comprar de presente para sua mãe? Não deixa para a última hora não, hein? Porque o comércio nessa época é bem aquecido e esse ano mais de 75% dos paraibanos pretendem presentear na data, segundo a FEComércio. Herbert Araújo traz mais informações e até dicas para os indecisos, é isso, Herbert? Exatamente, Carla. Você falou sobre o número de filhos que pretendem presentear, né? São mais de 75%. Essa pesquisa é uma pesquisa da FEComércio e ela apresenta aí um crescimento de quase 7% em relação ao ano passado. Aí a gente vai para um outro ponto. Quais são os itens mais procurados? Aqueles que a gente já conhece. Sempre, né? Roupas, perfumes, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, joias e calçados. Mas tem gente querendo inovar. A gente conversou com uma dessas pessoas, Jaciara. Vamos ouvir o que é que ela pretende dar de presente para a mãe. Todos os anos a gente geralmente almoça juntos, em família, e sempre rola aquelas flores, ou aquele bombom, ou aquele perfume. E aí eu tive uma experiência maravilhosa esse ano com uma massagem com pedras quentes. E aí eu pensei muito na minha mãe. Vou agendar com eles para levar ela para fazer essa massagem, porque eu tenho certeza que vai ser algo muito, muito especial, fora da rotina, vai relaxar, é algo agradável, né? Eu acho que ela vai ser um presentão. A gente conversou também com Rayana Oliveira, que é gerente de um spa, e confirma que existe uma procura maior nessa época e explica as razões. Uma forma de você ter a gratidão genuína por ela, de mostrar o quão ela é importante para você, o quão é importante ela se sentir bem, ela se cuidar, que antes dela ser sua mãe, ela é uma mulher que precisa de todo carinho e todo cuidado. Claro que também tem outras opções nessa linha, né? Não precisa ser necessariamente uma massagem, um spa. A Paula, por exemplo, reservou um hotel para passar um fim de semana especial com a mãe dela. Essa memória afetiva que a gente vai estar criando, eu acho que isso é muito mais importante e vale muito mais uma boa memória afetiva do que uma roupa cara ou algo do tipo. É algo simples, mas acho que o que mais importante vai ter é o meu momento com a minha mãe. É as memórias, é o carinho, é o afeto que a gente vai ter, os sorrisos que a gente vai ter. Eu acho que é uma forma também bastante diferente que a gente pode estar presenteando as nossas mães, mas é uma forma muito interessante. É com uma viagem. Pensa só o quanto de experiências, o quanto de memórias a gente pode estar criando, de laços e de vínculos com as nossas mães, com uma viagem que a gente pode estar fazendo com ela. Pois é realmente uma ideia interessante e sai daquela mesmice, né, do presente físico, daquela coisinha que você pode também dar, uma coisa não vai eliminar a outra, mas a vida não necessariamente é para ser consumida, é para ser vivida, né? Então, essas experiências, elas talvez façam mais diferença do que um presente. E afinal de contas, Herbert Araújo, mãe quer mais o quê? Além de afeto, além de presença, de carinho, de construção aí desses vínculos afetivos, além de atenção, é isso que mãe quer, né? E às vezes o presente que foge do convencional, ele além de surpreender, ele ainda traz tudo isso agregado de uma forma mais forte do que se fosse ir à loja e comprar. Nada contra também quem faz isso, né? Cada um sabe também, às vezes aproveita essa data para dar algo que a mãe estava querendo muito ou precisando, enfim. Cada um sabe da sua homenagem. Mas, no fundo, o que toda mãe quer mesmo é isso, é o carinho, é a atenção, é o passar tempo juntos, porque a vida é muito curta, é muito rápida. E tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Então, é isso. Essa é a receitinha do bolo. E tá aqui falando alguém com lugar de fala, né? Eu sou mãe e a minha mãe não tá mais por aqui comigo, né? Mas eu lembro, né? Eu tenho as memórias afetivas e isso é muito importante. Então, outra coisa que a gente faz questão de dizer é quem tem sua mãezinha por perto, que aproveite, né? Que valorize, que homenageie, que passe o tempo, que chegue junto.
porque, de novo, a vida é muito rápida, mas a gente pode vivê-la intensamente, ter bons momentos muito ricos de amor e de afeto, não é isso? Herbert Araújo, obrigada, até mais. Até mais. 11 horas e 26 minutos, a gente tem intervalo e volta já já. CBN, a rádio que toca notícia. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova. Qualidade que constrói. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @SicrediCreduniPB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. Onze horas e 29 minutos. O preço da cesta básica em João Pessoa aumentou 5,4% no mês de abril, em relação a março, ficando em R$ 614,75. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a cesta subiu 5,01% e acumulou aumento de 13,36% nos 4 primeiros meses do ano. Ainda assim, o custo da cesta na capital é o segundo menor entre as 17 cidades pesquisadas. Entre os meses de março e abril, 8 dos 12 produtos que compõem a cesta básica tiveram alta nos preços médios, como o tomate com 31,45%, a banana com 10,09% e a manteiga. Os outros 4 alimentos apresentaram redução. Feijão carioquinha caiu aí 3,65%, o arroz agulhinha 3,38%, o leite integral 3,11% e o óleo de soja 2,19%. Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o trabalhador comprometeu em abril de 2024 47,07% da remuneração para adquirir os produtos da cesta básica, o que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês. Em março, o percentual gasto foi de 44,65%. Então, o comprometimento passou de 44,65% para 47,07%. E a gente sabe que qualquer centavo a mais no salário, né, retirado do salário do trabalhador, principalmente aquele que vive de salário mínimo, pesa e pesa bastante. Dinheiro que precisa aumentar aí a cota gasta para alimentação, é dinheiro que é retirado de outras necessidades básicas. Então, isso é bastante triste de acompanhar. 11 horas e 31 minutos. Vamos falar de sonho agora?
O prêmio da Mega Sena está acumulado em 37 milhões de reais. O sorteio vai ser hoje a partir das 8 horas da noite. Só para se ter uma ideia, caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber mais de 223 mil reais de rendimento apenas no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 números custa R$ 5,00. 37 milhões, hein? Que sonho! 11 horas e 32 minutos, estou aqui dando uma olhadinha nas nossas mensagens que estão chegando por aqui. Tem o Paulo que está dizendo: olá, minha mãe também já faleceu, somos 6 irmãos, imagine os conflitos quando criança e adolescentes, imagino, Paulo. Então ela pedia como presente que ninguém arengasse naquele dia, já estava bom para ela. Mãe sendo mãe, né? É assim mesmo. Um abraço para você, Paulo. Soares está por aqui dizendo: Carla, bom dia, sou feliz demais, minha mãezinha tem 90 anos e é lúcida, Deus é fiel. Ô, Soares, que delícia, aproveita bastante, tá? A companhia da sua mãe. Agora 11h32, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de maio de 2024. A prioridade das equipes que trabalham no Rio Grande do Sul é resgatar pessoas ilhadas em Porto Alegre e na região metropolitana. Uma das dificuldades enfrentadas pela população é encontrar água potável nos mercados. Na capital gaúcha, o abastecimento está comprometido em 85% dos bairros. Apenas uma das 6 estações de tratamento da cidade funciona no momento. Outra está sendo religada e deve voltar a operar amanhã. Em todo o estado, mais de 1.300.000 pessoas foram afetadas. As autoridades confirmam até o momento 90 mortes em decorrência dos temporais. A Justiça Federal em Minas Gerais analisa o pedido da União sobre o pagamento de indenização de 79 bilhões de reais pelo rompimento da barragem de Mariana. O Planalto quer que o dinheiro seja depositado em 15 dias. O dinheiro é uma reparação para os estados e os municípios atingidos pela lama. O colapso da barragem aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. 19 pessoas morreram e cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiram a bacia do Rio Doce. O preço da cesta básica subiu entre março e abril em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em São Paulo, o valor do conjunto dos alimentos chegou a R$ 882, patamar mais alto no período verificado. Em Aracaju, o preço da cesta básica ficou em R$ 582, menor nível entre todas as cidades. 37,4% das pessoas ouvidas numa pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, encomendada pelo Instituto MDA, avaliam que o governo do presidente Lula está ótimo ou bom. O número caiu 5 pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado em janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seguimos. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Onde há Vida, Apvida Notre Dame Intermédica. CBN João Pessoa. 11h35. Mercado em Movimento, com Lauriston Pinheiro.
Ontem foi ao ar o terceiro episódio do videocast Mercado em Movimento. O entrevistado desta segunda foi André Penazzi, CEO do grupo Setai, uma referência da construção civil em nosso estado. Lauriston Pinheiro, bom dia. Já te pergunto, após ouvir a entrevista, você sentiu vontade de saber alguma coisa a mais? Carla, sempre acontece isso, né? Em todos os episódios que foram ao ar, a gente termina com aquela vontade de dizer, rapaz, eu, instigado pelo que foi dito, eu gostaria de saber mais. Então, eu vou aproveitar que estamos de volta com o nosso Plínio Almeida, mais uma vez, para nos esclarecer e nos acrescentar mais informações sobre a entrevista que foi ao ar ontem. Teve uma coisa que eu confesso que me surpreendeu, embora seja muito assim também um clichê que estava na minha cabeça, mas a gente sempre imagina que pelo fato de André Penazzi ter vindo de uma família de empresários, o pai já tinha representação da Citroën, a Soenco, enfim. Mas André ralou muito desde o início, não é isso, Plínio? Isso surpreendeu você também? Oi, Lauriston, bom dia para você, bom dia, dia, Carla, bom dia para todo mundo, bom dia para o querido ouvinte. Rapaz, a gente sempre imagina que quando alguém, né, já vem de uma família de negócios, né, então, quando você vê alguém jovem, imagina que ele está dando continuidade ao negócio da família, né, que às vezes foi do pai, da mãe, ou dos avós, enfim, é muito comum, né, nos negócios familiares. Mas aí uma surpresa foi quando eu soube que no caso de André Penazzi, não. Ele abriu a própria empresa aos 18 anos de idade. Claro que tinha, né, algum lastro, algum dinheiro, né, para começar, mas começou pequeno. Então, tudo o que foi construído para se tornar, né, segundo fontes do mercado da construção civil, a maior incorporadora e construtora da Paraíba, foi nesses 17 anos de trabalho, desde ainda praticamente a adolescência, né? E então isso realmente já dá um primeiro impacto. Caramba, o cara construiu isso, né? Literalmente, né, construiu essa história em 17 anos. Ininterruptos, ele tem só 35. E é o CEO da maior construtora da Paraíba. Então, por si só, isso já desperta muito interesse para saber quem é essa pessoa e o que ela fez e o que ela faz para chegar até aqui e para se manter nesse patamar, né? E aí a gente fica pensando assim, mas essa trajetória, quais são os ingredientes que tem nela? Primeiro de tudo, acho que é comum a todo tipo de pessoa que faz sucesso, é trabalho, né? Que é um trecho que a gente vai escutar agora, da entrevista, que revela bem, né? Enquanto muitos estavam curtindo a adolescência, a juventude, o que é absolutamente normal, então André ele estava fazendo outra coisa. O Grupo GP ele começou quando eu tinha 18 anos, então eu fundei a empresa com 10 pessoas, né? Boa parte delas ainda estão comigo, né? Acho que 10, 20 pessoas, né, na construção, comecei a fazer casinha. Então eu fui tudo na empresa, né? Eu consigo enxergar ela toda porque eu fui do motoboy e sei valorizar cada função disso. Administrei a obra, né? Fiz as funções de toda a obra, carreguei material, despachei em banco, né? A gente constrói Minha Casa Minha Vida e começou por aí. Então despachava em banco, batia pasta, frequentava todas as imobiliárias para poder vender, os corretores, clientes. Então, toda essa cadeia, né, vou dizer assim, não tinha outras pessoas para fazer essa função, né? Então, a empresa foi crescendo, né? Fui acompanhando. Logicamente, hoje a gente está numa função mais estratégica, mas é um processo que a gente consegue enxergar todas as funções e valorizar todas as pessoas, né? O mercado imobiliário de João Pessoa vem passando por forte expansão, principalmente a partir de 2014. A Setai iniciou uma nova fase. Qual o impacto dela no mercado? Carla, a Setai, ela tem uma marca muito forte, que ela inaugurou um tempo de empreendimentos de luxo na Paraíba, né, que tinha um mercado tradicional. Você não via um prédio que fosse algo muito diferente no design, né, e também nos setores internos que fosse, né, muito diferente. A gente vinha nessa linha e aí houve essa coragem, essa ousadia de investir em algo que estava muito acima do patamar que a gente via aqui, né, e deu certo. E depois isso foi inspirando outras empresas à concorrência, né? Então, por isso que é uma grande marca
da CETAI, isso aí. Plínio, durante a entrevista com o André, uma coisa que me chamou a atenção, ele fala sobre sonhos, apesar de, ironicamente, ele declarar ter dormido muito pouco, né? Então, tem uma brincadeira, mas à parte. Mas a conclusão que a gente chega é que fazer imóveis, seja qual for a escala, traz sempre muitos problemas, não é isso? Com certeza. Você imagina que ele fala ali que começou com 10 funcionários, né? Já contando, acho que todo mundo, alguém da organização, ele, o irmão, que está com ele desde o início também, ou um pouco depois, os pedreiros ali, uma equipe pequena. Hoje são centenas, né? Centenas de funcionários em várias obras, com uma previsão de 1 bilhão em obras, sendo erguidas em 2024. Então, veja só a dimensão. Então, dizer que isso aí, né, no meio não aparece um ou outro pesadelozinho ali, nem que seja temporário para resolver. É muita coisa. Tem que ter, né? Então, assim, o que a gente vai escutar agora, né? Que quanto mais aumenta, né, a empresa, o tamanho dos sonhos, os problemas aumentam, trabalho os problemas também. Eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acho que as pessoas hoje, a minha geração ainda foi uma geração, vou dizer assim, quando eu tinha 18 anos, muitos dos meus colegas sonhavam muito, né, e tinham muito medo de empreender. Assim, era um bicho papão, né? E eu acho que hoje essa cultura, essa digitalização, muitas pessoas estão podendo sonhar, estão sonhando e estão realizando esses sonhos. É lógico que empreendedores quebram a cara, vão ficar a noite sem dormir. Eu não sou diferente. Quantas milhares de noites sem dormir, acho que já fazem esses 18 anos que eu não durmo, para falar a verdade, né? Sempre a gente está enfrentando novas batalhas. Acho que todo dia tenho a certeza de que vai ter um novo problema e que se resolve tudo, né? Sempre acreditar, não desistir, enfrentar. Então, eu acho que eu busco hoje motivar as pessoas a realizarem seus sonhos, né? Vamos dizer assim. Não só empreendendo, né? Mas acho que o mais importante é a gente ser feliz, ninguém é obrigado a nada. Acho que hoje a humanidade tem a oportunidade de ser feliz, né? De conseguir enxergar os caminhos que são disponíveis, né? Porque antes você tinha uma limitação até de enxergar e hoje, nessa globalização, você poder seguir sua trajetória, né? Acho que o céu, para todo mundo, não existe esse limite, né? O limite somos nós que nos damos, né? Plínio, depois de ouvir um dos protagonistas da construção civil no nosso mercado imobiliário, qual é a sua opinião sobre o futuro desse segmento na economia da Paraíba? Pelo que a gente ouve, né, de André e também conversa com outros empresários no dia a dia, a construção civil na Paraíba, sobretudo nessa região, né, da capital, Cabedelo, região metropolitana, ela tem aí uma longa curva de crescimento ainda, né, com os investimentos que estão chegando aqui na capital, sobretudo na área do turismo. Então isso vai alavancando bastante a construção civil, os flats, enfim. De um modo geral, ainda há uma margem muito grande para crescimento. E aí na entrevista, André detalha um pouco como ele imagina, como ele visualiza que isso vai acontecer nos próximos anos, o que é uma palavra totalmente abalizada, né, de quem vive esse mercado a cada minuto de insônia dele. Verdade. É isso. Plínio Almeida, Lauriston Pinheiro, muito obrigada. Uma excelente terça-feira para vocês. Valeu, pessoal. Só rapidinho dizer onde é que a gente vê, né? Bom, os canais da bom. CBN, Jornal da Paraíba no YouTube, os principais agregadores de podcast, também tem o site do Jornal da Paraíba, .com.br, vai lá, tem uma matéria, tem também um vídeo para você assistir, então vai lá porque está muito interessante. Vale a pena. Obrigada. Um abraço. 11h45, intervalo e a gente volta já já. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro.
Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$ 70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Uma marca registrada você tem que ter. Se não vem alguém que toma de você. Mavip.com.br, sua marca merece cuidado e qualidade. Mavip.com.br, proteja sua marca com segurança e agilidade. Mavip.com.br, registre online com extrema facilidade. Mavip.com.br, a empresa número 1 em registro de marcas do Brasil. CBN João Pessoa. 11h47. Cultura Digital, com Iverson Iório. Iverson Iório, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da CBN. A gente vai falar sobre o projeto de lei que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. Já teve ouvinte aqui se surpreendendo com isso. E aí eu te pergunto, o que diz o projeto de lei, Iverson, assinado pelo presidente dos Estados Unidos, que pode então levar à proibição do TikTok no país? Olha, Carla, a gente falou, né, sobre esse assunto por aqui há algumas semanas, quando a Câmara dos Estados Unidos tinha aprovado o projeto de lei, né, esse projeto que poderia banir o TikTok do país, mas esse projeto ainda precisava passar pelo Senado e pelo presidente. O que aconteceu nos últimos dias? Então, vamos atualizar essa situação, né? O presidente Joe Biden, ele assinou esse projeto que pode levar à proibição do TikTok lá nos Estados Unidos, e aí aumentou a enorme ameaça às operações do TikTok no país. O Congresso aprovou o projeto de lei como parte de um amplo pacote de ajuda externa destinada a apoiar Israel e Ucrânia. Foi aprovado pela Câmara em um sábado e pelo Senado na terça seguinte, ou seja, em tempo recorde. Então, o que foi que aconteceu, né? Um projeto de lei semelhante do TikTok foi aprovado pela Câmara em março, mas esse ficou paralisado no Senado. E aí, em uma medida processual, os republicanos da Câmara anexaram este mês um projeto de lei revisado do TikTok ao pacote de ajuda externa, na esperança aí de forçar o Senado a votar a legislação do TikTok. O que aconteceu, né? Então, agrupar esse projeto de lei com a ajuda externa, uma das principais prioridades dos Estados Unidos, acelerou o projeto do TikTok e aumentou a probabilidade de aprovação do que foi feito. Então, a legislação ela representa um risco mais sério para o TikTok desde que as autoridades dos Estados Unidos começaram a levantar preocupações sobre o aplicativo lá em 2020. De acordo com o que hoje é a lei dos Estados Unidos, o TikTok é forçado a encontrar um novo proprietário dentro de meses, ou será totalmente banido do país. O projeto de lei que o Biden assinou dá à controladora chinesa do TikTok, a ByteDance, 270 dias para vender o aplicativo. Não fazer isso levaria a consequências significativas, ou seja, o TikTok seria proibido nas lojas de aplicativo dos Estados Unidos e nos serviços de hospedagem na internet que o suportam. Isso restringiria efetivamente novos downloads do aplicativo e a interação com seu conteúdo. Então, a decisão de Biden de assinar o projeto de lei coloca o prazo para a venda em 19 de janeiro de 2025, de acordo com a legislação. No entanto, o presidente Biden pode estender o prazo por mais de 90 dias se determinar o progresso feito pela empresa em direção a uma venda. E aí dando ao TikTok potencialmente até um ano antes de enfrentar uma verdadeira proibição dentro dos Estados Unidos. E o que diz o TikTok disso tudo, hein? O TikTok está ameaçando com ação legal para se opor à lei. Em um vídeo postado no próprio TikTok, o CEO da empresa, Shou Chew, disse aos usuários para que eles fiquem tranquilos, né, que eles não vão a lugar nenhum. E aí falou também, abre aspas, que estamos confiantes e continuaremos lutando pelos seus direitos nos tribunais. E acrescentou, os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos prevalecer. Fecha aspas. Em um comunicado, um porta-voz do TikTok chamou a lei de inconstitucional e disse que devastaria os 170 milhões de usuários da plataforma nos Estados Unidos
e 7 milhões de empresas que operam no aplicativo. Então, se o TikTok não conseguisse se separar da ByteDance dentro do prazo, os usuários do TikTok dos Estados Unidos poderão, hipoteticamente, ser cortados em meados de janeiro de 2025. Mas ainda é um grande si. Por enquanto, os usuários do TikTok podem continuar usando o aplicativo lá nos Estados Unidos, como antes, normalmente. E o que o TikTok pode fazer, efetivamente? Olha, o TikTok prometeu levar o governo dos Estados Unidos a tribunal, né, se o Biden assinasse o que aconteceu. Né? Num memorando, um alto executivo do TikTok escreveu aos funcionários que esse seria o começo, não o fim. O começo de um longo processo para desafiar o que a empresa chama de legislação inconstitucional, que censura os direitos de expressão dos americanos e que prejudicaria as pequenas empresas que dependem do aplicativo. O problema maior disso tudo, Carla, é que a controladora do TikTok está sujeita à lei chinesa e o governo chinês se opõe publicamente à venda do aplicativo nos Estados Unidos. Nos últimos anos, a China também implementou controles de exportação que regem os algoritmos. Uma política que parece abranger o algoritmo do TikTok também, um algoritmo que é desejado pelo mercado, que alimenta o mecanismo de recomendação da plataforma. Se o governo chinês não quiser permitir que a ByteDance abandone o algoritmo do TikTok, pensa-se que isso poderá bloquear a venda imediatamente. Ou também pode permitir a venda do TikTok, mas sem o algoritmo, que é o lucrativo, né, que constitui a base da popularidade do aplicativo, que, na minha opinião, é a parte mais importante que todas as empresas de rede social desejam há anos, esse algoritmo do TikTok. Então, é uma briga que está apenas começando aí. A gente vai ter que esperar um pouco os próximos capítulos, mas é briga de gigantes, viu? É briga de gigantes e parece que não tem muito para onde se correr, né? Por tudo isso que você narrou. Vamos acompanhar para ver como é que termina essa história. Obrigada, Iverson. Boa terça. Eu que agradeço. Uma ótima terça a todos. 11 horas e 52 minutos, intervalo, e a gente volta já já para as últimas desta terça. CBN João Pessoa. Oferecimento Onde há Vida. Apivida Notre Dame Intermédica. Atenção, chegamos ao próximo destino do Neon. Sejam bem-vindos à Jampa. João Pessoa, uma capital pulsante que não para de crescer e evoluir, sediará a segunda edição do maior evento de empreendedorismo e inovação do Nordeste. Serão mais de 100 horas de conteúdos para quem quer estar à frente das transformações. No palco, grandes nomes compartilhando conhecimento e muitas experiências. 6 e 7 de junho no Centro de Convenções de João Pessoa. Garanta seu ingresso. nordesteon.com. Neon 2024. Na Paraíba, a saúde é para todas. Sim, para todas. É por isso que o governo está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o Hospital da Mulher em Campina Grande. Também vai construir o Hospital da Mulher do Sertão, na cidade de Souza, com UTIs pediátricas e neonatal, cirurgias ginecológicas eletivas e todo o cuidado que as paraibanas merecem. Viva nosso melhor momento na saúde. Governo da Paraíba. CBN João Pessoa. 11h54. Falar inicialmente da pauta da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Sargento Neto, da oposição, que, como sabemos, é de Campina Grande e tenta ainda unir o prefeito Bruno Cunha Lima com o ex-prefeito Romero Rodrigues, deputado federal, que está sendo cogitado para disputar a prefeitura da Rainha da Borborema. O deputado Sargento Neto esteve reunido com o ex-governador Cássio Cunha Lima para discutir a conjuntura lá da Rainha da Borborema e saiu com um prognóstico nada favorável para a manutenção dessa aliança. Apesar de defender que os dois continuem juntos para o pleito de 2024, Sargento Neto disse hoje, lá na Assembleia, que tem 90% de chances de Romero ser candidato às eleições desse ano. Esse pensamento dele está baseado na conversa que ele teve com o ex-governador Cássio Cunha Lima. Vamos ouvir o que disse o deputado lá na Assembleia hoje. Bruno já é público, é notório. Bruno já ofereceu a Romero para que ele pudesse indicar a vice, né? Mas aí Romero não fala, não diz nada. E isso aí também causa um desconforto dentro de todo o grupo. É um desconforto que causa tanto em todo o grupo. Não só no grupo de situação, também no grupo de oposição. Eu já disse que a preço de hoje, né, eu não vejo Romero não sendo candidato
a prefeita de Campina Grande. Ele tem se mostrado isso, não falou ainda, mas as suas ações, os seus gestos, né, a sua falta de estar presente dentro de Campina Grande tem mostrado isso, até mesmo nos eventos da própria prefeitura. Cássio, ele é interlocutor, né? Cássio continua sendo uma grande liderança, e ele tem força dentro do grupo político a qual nós pertencemos, e é a ideia dele, né? Mas aí, pela conversa que a gente teve ontem, praticamente aí a chance é quase 90% de Romero sair candidato. Olha aí, esse é o diagnóstico do deputado Sargento Neto lá na Assembleia, aliado do prefeito Bruno Cunha Lima, que espera que essa aliança tenha uma continuidade, mas pelo diagnóstico que ele faz, isso está cada vez mais improvável. Felipe, só para fechar esse tema, quando o Sargento Neto, né, que é do PL, aliado do prefeito Bruno Cunha Lima, vem a público dizer isso, reconhecer isso, é porque realmente a situação está difícil, quando a gente né? analisa, para além da fala de Sargento Neto, mas quando a gente analisa os fatos que vão se sucedendo desde talvez 2 anos, dos últimos 2 anos para cá, a gente percebe que o movimento do ex-prefeito Romero Rodrigues é no sentido realmente de ser candidato, de disputar a prefeitura de Campina Grande em outubro. Pode mudar? Pode. A depender do que vai acontecer, a política é sempre muito dinâmica. É como uma nuvem. É, como uma nuvem. Você olha para o céu, está nublado, depois você olha, está com sol muito forte. Mas a movimentação dele nos bastidores, filiando aliados em partidos estratégicos, na base de João Azevedo, nomeando pessoas para o governo. Aliás, nomeando não, porque não pode nomear, mas indicando, né? E outras movimentações do ponto de vista da política lá de Campina Grande demonstram de forma clara que ele caminha para ser candidato, né? Então, essa fala de Sargento Neto é muito mais reconhecendo esse cenário que já está posto há muito tempo. Antes de mudar de assunto, nosso ouvinte aqui, o Soares, dizendo: Romero não será candidato, registre-se. A meta de Romero é 2026 para governo. Tá aí a opinião do Vamos nosso anotar. ouvinte. Qual é o nome dele? Soares, que participa Anotado, sempre Soares. aqui. Agora, Felipe, Luiz Couto fez uma publicação nas redes sociais sobre a situação eleitoral em João Pessoa e depois fez uma retificação, é isso? É quase uma retificação, né? Ele inicialmente publicou nas redes sociais que o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional do PT vai discutir amanhã a situação de algumas cidades que não têm consenso em torno das candidaturas à prefeitura, dentre essas a de João Pessoa. E aí ficou a sensação de que essa discussão já seria para definir amanhã se João Pessoa teria uma candidatura própria do PT ou se apoiaria a reeleição do prefeito Cícero Lucena. Isso porque, de acordo com Luiz Couto, o adiamento dessa decisão ocorreu devido à operação da PF na semana passada, envolvendo aí a gestão de Cícero Lucena a partir de algumas secretarias ali, como trouxemos aqui a informação. Depois que houve a repercussão dessa publicação, Luiz Couto fez uma outra publicação também no X, antigo Twitter, dizendo o seguinte: o grupo de trabalho do PT Nacional vai colocar em pauta amanhã a discussão sobre as candidaturas próprias, onde não há consenso, dentre essas a de João Pessoa, e após isso remete à Executiva Nacional. Caberá à Executiva ou ao Diretório Nacional do PT a decisão se haverá candidatura própria ou não. Amanhã vai ter eu acho que vai ser a o conversa, diretório, né? Porque a Executiva já decidiu que não vai decidir. Sim. E já encaminhou de volta para o Diretório Nacional essa definição. E o que ele está dizendo aqui é que amanhã o Diretório discute e devolve para a Executiva, né? O grupo de trabalho eleitoral. Exatamente. Amanhã, né? É uma questão, assim, muito complicada do PT, que não se tem uma definição, e a gente, claro, vai trazer aqui os detalhes sempre que houver as novidades. Muito bem, João, muito rapidinho, porque o repórter já está chamando, o nosso ouvinte, o Rafael, querendo saber se tem como dar nome aos bois, no caso do Jabuti, que andou lá pela Câmara e quase passou para deixar as construções nos tamanhos irregulares. Né? Então, Rafael, até na hora que a gente estava comentando esse tema, a gente não tinha essa informação ainda, mas depois apuramos que a emenda partiu da mesa diretora da Câmara de Vereadores aqui de João Pessoa. Está respondido. Foi a autora ali da emenda que foi vetada por Cícero posteriormente. Está respondido. Obrigada, amigos. Tivemos Luciano Cabral nos trabalhos técnicos. Na edição, Felipe Nunes, produção, Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação, Carla Visani. Uma excelente tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.
Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Onde há Vida, Apivida Notre Dame Intermédica. Repórter CBN. A instabilidade climática que causou os temporais em 381 dos quase 500 municípios gaúchos se movimenta na direção do sul do estado. A localidade não foi atingida pelas chuvas. A Climatempo alerta para o perigo extremo de tempestades nas cidades da região. A Defesa Civil atualizou para 90 o número de mortos em razão dos temporais em todo o Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, pelo menos 6 mil animais foram resgatados no estado. Participam da operação veterinários, voluntários, policiais civis e militares e bombeiros. Os pets estão sendo levados para abrigos e devolvidos para os tutores. Os militares de Israel